E aí, batendo, a lancha fez assim. Brum. Pode se preparar pra gente ficar mais uma noite aqui. Eu falei, cara, eu não quero passar a noite aqui mais não, cara. Eu creio que a gente vai chegar em algum lugar. Se a gente... Peguei já o rádio, aí chamei socorro, socorro, embarcação. Aí ele fez o vídeo, só que eu tava escutando. Eu achei que Eu ele escutei, não... eu falei, queria que ele beleza. não ouvisse. Aí eu cheguei e falei assim, rapaz, eu também Nessa hora deu. vou fazer um vídeo também assim. Não tem água. Eu falei, não tem água. A água esquece, não podemos beber água. Vamos ficar agora aqui. Se a gente tivesse jogado os peixes na segunda-feira de dia, dentro d'água, a gente tinha chegado até nas boias onde ele tava pensando em chegar. Vi o tamanho das ondas na segunda-feira, cara. Ali foi um pouco desesperador, tanto pra mim, tanto pro Ronald. As ondas eram bem grandes. Meu Deus, vou morrer, cara. Vai ser de fome, vai ser de sede. Tipo, eu tava pensando em mim. Mas no terceiro dia eu não tava mais pensando em mim. Estamos começando mais um CNBcast. E aí, Novinho, como é que você tá, meu irmão? Bem Tudo demais, cara. Pô, eu tô bem demais. Antes de mais nada, eu quero pedir pra você que acompanha a gente, a nossa audiência, pra seguir o canal, ver se você tá inscrito. Às vezes você tá inscrito, deixou de... O YouTube tá tirando as inscrições de algumas pessoas. Confere lá pra receber notificações dos próximos vídeos. Segue a gente no Instagram, não é isso mesmo, Juliano? É isso aí. Gostou da entrevista? Curta, comente, compartilhe. Eu tenho certeza que a história de hoje vocês vão gostar muito. Diferente. Fique aí até o final, hein? É isso. Hoje nós estamos aqui com uma dupla de sobreviventes, pode-se dizer assim? Podemos. Pois é, rapaz. Nós estamos aqui com o Michael e o Ronald. E aí, cara, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Tá Prazer, bom Maurício, demais. Vou contar aí um pouquinho o que aconteceu com a gente. E agora é o momento de rir, de descontrair, porque foi muito tenso. Então agora vamos descontrair e comemorar. O susto já passou, né, brother? Tá certo. Ó, antes de mais nada, vinheta na tela. Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil, que você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir pra você que tá em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Bom, pessoal, estamos de volta, como eu disse aqui, com 2 sobreviventes, 2 empreendedores. Cara, a gente trocou uma ideia aqui. A ideia do programa é o seguinte, antes de mais nada, eu preciso dizer isso pra você. A gente traz gente aqui com histórias incríveis, vivências legais. E há pouco tempo atrás nós tivemos aí 2 mergulhadores, um pescador, outro mergulhador, empresário, que pegaram a lancha. Montador de imóvel também, viu? Montador, empreendedor. Os caras são bicho, os caras são as figuras. Pegaram a lancha e vazaram, meu irmão, aí pra fora pra mergulhar, pescar e deu ruim. Mas no final das contas deu bom, né? E aí, galera, beleza pura? Seja bem-vindo aí. Obrigado. E aí, Ronald, deixar você começar, conta um pouquinho aí como é que foi essa experiência de ficar quase 4 dias à deriva. Ronald, conta aí, cara. Conta aí pra gente como é que foi. Primeiro, vamos começar assim. Como é que vocês se conheceram, cara? Vamos nessa cronologia aí. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade que vocês estão dando pra gente aqui, pra estar falando um pouco desse milagre, né? Pode dizer assim, porque foi um milagre que aconteceu na nossa vida. E a gente se conheceu através de um serviço que eu fui fazer na casa do Michael. E como eu sou montador de móveis, eu trabalho na empresa, ele comprou um móvel lá, eu fui fazer a montagem. Chegando lá, aí ele falou assim, eu estava chegando de carro no apartamento dele, no prédio, ele falou assim, entra comigo na garagem que a gente sobe junto. Eu falei, beleza. Aí chegando lá, eu vi na caminhonete dele, atrás da caminhonete dele, já vi as armas de mergulho, né? As espingardas. Eu falei, cara, esse cara, ele pesca. Aí eu já viu, né? A história de um pescador, quando conhece o outro, sabe que uma pessoa pesca, a gente já começa a puxar assunto de pesca. Tanto que o apartamento dele, quando eu fui fazer a montagem, ele tava mudando, na verdade, né? Então não tinha as figuras de peixe e tal. Aí eu comecei a puxar a conversa com ele de pesca e tal. Rapaz, você pesca? Ele, não, pesca, mergulho e tal. Falei, cara, eu também sou pescador. Aí ele começou a mostrar as fotos dos peixes dele, eu comecei a mostrar algumas fotos também que eu peguei. E aí a gente foi interagindo ali entre nós.
E ele falou que ia me chamar um dia pra ir pescar, né? Pescador tem que mostrar, né? Porque senão ninguém acredita, né? Vai falar história de pescador, né? É isso aí. Ainda assim com foto, dá pra desconfiar. Mas, Hoje, então, com inteligência artificial, tem Eita! peixe que faz de verdade. Mano. caraca, É. velho. Aí ele falou que ia te chamar, Ronald, pra pescar, e aí? Foi. Ele falou, rapaz, eu vou te chamar pra ir mais um dia. Eu falei, cara, eu até comentei com ele, porque assim, já tinha outras pessoas que tinham falam isso comigo, de me chamar pra ir pescar. E eu cheguei até a ligar pra alguns, ei, vai pescar e tal. O cara, rapaz, hoje tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e sempre não dava. E aí, quando ele falou que ia me chamar, eu até falei com ele, cara, você só vai ser mais um só que vai. Não botou fé, né? Só vai ser só mais um que vai me dizendo que vai me chamar e mais um. Vamos lá, espera. Se caso você chamar, eu vou, mas eu não botei muita fé no momento, né? E aí chegou o dia que ele me chamou, só que no primeiro dia que ele me chamou, não deu pra mim porque eu tava trabalhando na empresa ainda. Eu tava de aviso, né? Cumprindo o aviso, eu falei com ele, cara, infelizmente nesse dia não vai dar pra mim ir, mas a partir de tal data, a gente pode qualquer dia que você me chamar, você me avisa antes que a gente vai. Aí foi que ele me ligou, a partir da data que eu falei com ele, ele me ligou falando que ia pescar, a gente marcou pra ir junto e a gente foi. Pode crer. E o cara é pé quente, tá? Ele foi comigo 3 vezes. As 3 vezes, mano, era peixe que não acabava mais. Top, pode crer. E vem... Sangue de pescador, né, velho? Não, pô, né? Pé quente, né? E você o quê? Você pesca como? Você de vara mesmo, de varinha e tal? Então, Linha, curricando, como é que você a vai? minha pescaria é diferente. Eu pesco de linha de fundo, que a gente chama. Ah, né? sim. Ah, pode crer. Com outros tipos de material. De vara, eu pesco assim pouco. Eu não tenho muito conhecimento de pescar de vara. Eu pesco mais linha de fundo mesmo. Sim, sim, sim. Acabou que aí deu certo, né? Porque ele falou comigo, eu vou pescar de mergulho. Eu falei, cara, a minha pescaria é diferente da sua. Eu pesco de linha. Pode Aí ele crer. falou assim, não, mas eu preciso de uma pessoa só para me ajudar lá em cima lá da lancha lá. Você não vai fazer nada, você vai só me ajudar lá e tal, porque eu preciso de uma pessoa mesmo para estar me ajudando. Falei, beleza, então, tá tranquilo, vamos lá. Fazer uma experiência para ver o que é que dá. Uma experiência que deu certo. Experiência nova, Aham. assim, no ramo da pescaria, né? Porque tem vários tipos de pesca, né? Sim, claro, claro. Aí eu fui, achei interessante também, porque os lugares que ele me levava lá eram os lugares que eu já queria ir de barco, mas só que por ser um lugar mais distante, Aham. as embarcações que a gente aluga aqui, que a gente vai pescar, não leva a gente nesses lugares. Entendi. Normalmente vocês vão o quê? Umas 30 milhas, É isso 40? aí. Qual a quantidade aí? Tava falando ali. Então, ele vai nessa faixa de altura aí. Eu já, na minha pescaria, eu pescava ali, acho que dá uns 15 milhas ou 10 milhas. Uns 10 milhas, né? É isso aí. Então é bem pertinho, entendeu? Sim. Mas ele já vai bem longe. Então eu falei, cara, e lá tem uns peixes grandes, né? É o que eu gosto de pegar também. Aham. Falei, É, que os bichão estão lá, né? A gente vai pra longe porque é lá que estão os maiores peixes. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ia sozinho pra esses lugares assim, cara? Você já achou a dupla? Agora fizeram a dupla, mas e antes? Não, pô, eu tenho já alguns amigos que costumam pescar comigo já há anos. Eu sempre levo um. Eu gosto de levar sempre um que gosta de pescar também. Tipo, que além do cara. Porque tem que gostar. Entendi. Você vai vomitar, você vai passar mal. E, tipo, pra quem não gosta, é um ambiente hostil. Mas verdade. pra quem gosta, é o paraíso. Pô, Aquilo ali. top. A gente não vive sem aquilo. Então, quando pega um cara que nem ele, assim, que gosta de água, que gosta de ver peixe, que gosta daquela adrenalina ali, aí é a melhor coisa que a gente, tipo, sabe que tá bem acompanhado. Sim. Então, tem já alguns amigos que costumam ir comigo, tipo o Joãozinho da Elofim, tem o Fábio pesca direto comigo, o Fabrício do Caranguejo do Assis, meu dupla. Aham. Espanta os peixes de vez em quando, mas é É. engraçado, é bom. Sempre tem Então, um. tem a galera Sacanagem. que gosta muito, então sempre tem, assim, bastante gente pra ir. Mas aí eu sempre dou a prioridade, assim, pra... A gente acaba tendo mais afinidade com um, mais afinidade com o outro. E quando o cara, tipo, gosta muito, assim, de ir, tipo, no caso do Ronaldinho, aí eu acabava sempre chamando ele pra ir. E teve, acho que na segunda vez que ele foi, ele é acostumado a pescar só com linha de fundo. Aham.
tava esse dia com o Ricardo, ele matou 2 cavalos, ele já se empolgou, já comprou uma vara, Caraca! já comprou. Foi a carretilha ou foi o mulinete que você comprou? Eu comprei, na verdade, 2 varas, uma com carretilha para pescar aqui na beiradinha, que eu até marquei com sucata para estar pescando lá, aluguei o caiaque dele uma vez, pesquei um dia lá. E a outra vara eu comprei um pouco mais robusta para lá pro mar, né? Aham. Tô indo mais no Pra mar aguentar, pescar, né, também, então né? tem que ter uma vara mais robusta. né? É. A carretilha também, de bulinete, comprei também para ir. Aí foi que Começou a a gente gostar marcou mais. pra ir. Eu falei, rapaz, eu tô comprando os material aqui pra na próxima vez que a gente for levar também, porque aí vou ficar melhor pra pescar também, entendeu? Pode crer. E apesar de serem diferentes, né, o ramo de vocês encontraram na pesca aí algo em comum, né? E o que levou vocês à pesca? O que vocês... Ah, eu vou pescar pra quê? Eu gosto de pescar, eu gosto de estar ali, é a hora que eu consigo refletir um pouco da vida, relaxar a cabeça. O que é a pesca pra vocês? Cara, tipo, no meu caso, eu comecei a pescar muito novinho, né? Com 12 anos eu já pescava com arma, já, com arpão. Arpão. Aí, molequinho, 7 anos, eu já pescava com a linhazinha e tal. Meu tio me levava pra pescar na praia. Aí eu pegava uns peixinhos assim, ficava desesperado quando eu pegava um peixinho daquele. E aí aquilo ali foi paixão mesmo de infância. Eu, quando era muito novinho, tipo, 2 anos de idade, eu lembro, cara, de cenas quando eu tinha 2 anos. Eu lembro da casa onde meus pais moravam. Falaram, pô, como é que tu consegue lembrar? Eu expliquei pra eles como é que era a casa. Eles falaram, cara, como é que tu lembra? Eu não sei que eu lembro. Relances assim. E tinha um desenho animado chamava Os Snorks. Esse desenho passava na Manchete, passou na Globo também. E era um monte de personagenzinhos que eles tinham um snorkel acoplado na cabeça. E passava todo dia de manhã esse desenho. Eles moravam no mar. E aí tinha que... O cachorro de estimação deles era um polvo. O nome do personagem principal era o All Star. Se procurar no YouTube, acha esse desenho ainda. Chama Os Snorks, da Hanna-Barbera, criador. E eu cresci apaixonado com esse desenho. E aí tudo que era do mar me fascinava. Eu cresci com essa coisa, uma loucura com o negócio de mar. E aí acabei, e com essa paixão de fazer caça submarina, acabei entrando no mergulho profissional. E acabou virando uma profissão. Trabalhei durante um bom tempo no mergulho profissional. Mas a paixão mesmo era pela pesca submarina. Isso daí foi... Mas você limpou até casco hoje. de navio, né, brother? Limpei muito Caralho, casco. Esses bicho. navios aqui de Vitória aí, nossa. E eu já vou falar um negócio pra já você, limpei cara. muita craca desses navios aí. E eu vou te irmão. dizer um negócio, eu acho que é uma das profissões mais psicopata que tem. É essa de limpar casco de navio, bicho. Você entra por baixo do navio? Baixo. Tipo, agora você usa umas escovas, tipo, hidráulicas, que elas são 2 escovonas de aço, Uhum. aí você segura, chama de tartaruga. Aí ela tem um umbilical que fica acoplado nela até a lancha que dá o suporte, né? Aí fica um compressor ligado e você respira o ar comprimido que sai dela. Aham. Você fica ali com ele respirando. E tem um cilindro de emergência nas suas costas. Caso aconteça alguma coisa com esse equipamento, você pega o cilindro de emergência e respira. E essa escova, ela gira e você fica agarrado nela igual uma Deve fazer uma tartaruga. pressão também, né? Aí ela Segurar vai ela. arrancando a craque, você vai segurando ela e você vai manobrando. Aí tem dia que o mar tá brabo, que tem muita correnteza, aí você força. Tipo, é punk. E como Vários que é debaixo do acidentes. navio, assim, cara? Aquela Mano, tampona, você assim, imagina, né? são- Gigante. Dependendo do dia, a água tá bem turva. Aham. Não vê muita Não- coisa. E é. quando bate a escova também, ela espalha a craca, Espalha você a não vê craca, nada. Você acabou. vai na sensibilidade e na intuição mesmo. Com o tempo você vai pegando o jeito, né? Sofri muito nos Caraca, primeiros mano, dias. Sinistro, hein? Tipo, foi até mandar um abraço pro pessoal da Aquaporte. Foi o Admar, foi na época o cara que me ajudou muito a dominar aquela máquina lá, porque no primeiro e no segundo dia já o supervisor queria me mandar embora. O Ivan da Aquaporte, mas depois ele viu que eu tipo, queria muito fazer aquilo. Aham. Engraçado, o Admar treinava comigo aquela máquina, a gente ia lá, ele ficava lá embaixo d'água comigo, não faz assim e tal. Aí eu fui pegando o jeito. E aí fiquei algum tempo trabalhando na empresa e fui para outros estados, onde eu juntei a grana para investir no Macaquete. Porra, maneiro. Vamos chegar lá depois. Vamos Hein? E chegar, Ronald, de né? você, como é que foi a pescaria aí? Como é que começou esse negócio? Então, ao contrário, né, do Maico aí, a minha pescaria, apesar que quando eu era pequeno, eu pescava também, mas pescava em rio. Mas era uma pescaria assim, que a gente pescava porque precisava, né?
Então a gente pescava porque precisava daquilo ali. Não gostava muito, não vou ser sincero, não gostava muito. Passei a gostar de pescaria quando eu conheci minha esposa, que o tio dela era pescador já há mais de 40 anos, então ele disse que ia me levar também um dia para pescar em alto mar, e aí foi que eu fui a primeira vez e fiquei apaixonado na pescaria do mar. Mas eu tinha medo de pescar no mar, só fui mesmo porque eu conhecia a minha esposa e o tio dela já pescava há muito tempo. Então ele me deu uma segurança, né, para mim estar indo e entrando no mar. Mas eu tinha medo. Aí, a partir desse momento que eu fui uma primeira vez com ele, eu apaixonei na pescaria do mar e aí não perdi mais, direto. Eu fico ansioso quando eu falo de pescar, que eu fico doido para ir. Pra fisgar um peixe, né, mas só quem fisga que sabe qual é É, dar um tiro no bicho. terapêutico, né? Terapêutico. É A pescaria, demais. cara, você vai lá, você esquece, tira a mente das coisas aqui da terra, você fica só focado ali, você pensa num peixe, você pensa em muitas coisas ali, fica... É inexplicável. A gente que pesca, que a gente sabe... Fica marcado. Fica Eu marcado. lembro, eu tinha 7 anos, meu irmão... Eu tinha uns 8 anos, meu irmão 7. E meu falecido avô Benedito, ele tinha um apartamento em Guarapari. E foi a primeira vez que a gente foi pro mar mesmo. Pro mar, mar Aham. aberto. Ele alugou um barquinho Popopó, ele chamou o pescador, o dono do barco, foi meu avô, e eu e meu irmão, e a gente foi para uma pedra. Acho que não existia a plataforma MOP na época, não, mas era tipo, quase chegando, tipo, metade do caminho da MOP. E aí lá tinha uma pedra que só o pescador naquela época, tipo, eles não tinha nem GPS, o cara, ele olhava para um morro uns caras fazem isso até hoje, né? Tipo, eles olham para um morro, Exatamente. mira a ponta do barco E vai. com a luz do sol, com não sei o que, pum, é aqui, joga a âncora. Sim, sim. Fala, cara, como assim? Tipo, tava ali. Os caras gravam os pesqueiros já. Grava. E Lá aí na jogava Bahia, lá na ali. Bahia, a pescaria ainda tem muito disso. Lá na Bahia. Não, eu já aí, mergulhei com um cara que tinha pesqueiro de gravar também. É aqui, ali, o mestre Álvaro tá aqui, Tá não aqui, sei o parou, quê. Você... chegamos. Caralho, mano. Isso. Pô, como que chegou? E aí, nesse pontinho, cara, a gente começou a pescar de linha. Tipo, eu nunca tinha ido pro mar. O meu irmão vomitava. E eu tava tão, tipo, vidrado com o que tava acontecendo que eu olhava o cara fazer uns movimentos assim com a linha. Eu começava a imitar e peguei uma anchova, cara, grandona. Pá, engarrava na não, linha, aí tentando acabou, segurar. Eu, né? mano, aquilo ali ficou Apaixonou. na minha cabeça pra sempre. Nunca saiu aquela imagem. Chegamos com uma caixona de peixe, assim, meu avô sempre brincava com isso. Aí fui eu que sou, a culpa é minha de levar o Maico pro mar e agora só quer saber disso agora. Aqui a pergunta agora, vamos entrar no assunto, o principal, né? Vocês já falaram aí como é que é a experiência de vocês. Como é que foi, cara, essa onda aí que vocês, porra, deu pane lá no barco de você na lancha lá? Vocês estavam afastados quanto tempo, né? Qual a distância? E conta aí como é que foi essa experiência aí, meu irmão. Até vocês perceberem assim, cara, deu merda. Deu merda, tamo no sal. Porque no início, eu acredito que, tipo assim, você fica ainda achando, não, vai resolver aqui e tal, mas depois que passa o primeiro dia, segundo dia, aí você já começa a pensar na vida, né, velho? Sim, tem... Conta aí como é que foi essa parada, bicho. Assim, quando é pra dar errado, parece que tudo soma pra dar errado. O Ronald, sempre que ele ia pescar comigo, ele levava tipo, comida pra ficar um mês, água pra ficar um mês, suco, água de coco, ele levava tudo. Me levava uma caixa, irmão, que não faltava era comida. Parecia que ele ia ficar uma semana no mar. Pode crer. E esse dia ele levou um biscoito recheado e 2 garrafinhas de 600 ml de água. Não tinha mais nada. Aí eu falei, merda, pô, mano. pega pelo menos uma garrafa de 1,5 litro. Voltou lá e pegou uma garrafa de 1,5 litro. Ou seja, a gente tinha 1,5 litro mais 1,2 litro. Tinha 2,7 litros de água. Era toda a nossa água na lancha. E a parte da comida eu levei, tipo, 3 pães, 100 gramas de mussarela e 2 ovos cozidos. Esse era, acho que, todo o nosso mantimento pra passar o dia. Só que a gente ia voltar meio-dia, 1 hora da entendi. tarde. Então eu nem, tipo, um Ia mergulho ser que eu uma faço. idinha lá, dar uma mergulhada, pegou uns peixinhos e voltou. É um mergulho que eu Normal. faço toda semana, tô acostumado a fazer, vou no mesmo ponto, vou sempre, várias vezes nesse mesmo lugar. Então, a lancha é sempre perfeita, o motor sempre muito bem revisado. Então, mandar um abraço pro meu mecânico Cleito, tipo, ele que cuida de todos os detalhes lá da lancha, impecável. Acabou, tipo, viralizando um vídeo que eu falo que, pô, alguma coisa que o Cleiton fez não tinha nada a ver com ele. Aham. Era uma parte
cara pegou fora de contexto, uma outra coisa uma e... gambiarra elétrica, e tipo, aí as pessoas já falaram, pô, foi a culpa do Cleiton, não tem nada a ver com ele, muito pelo contrário, ele apagou o incêndio lá pra mim. É uma questão de elétrica, que a parte que ele faz é só mecânica, então ele não tinha nada, ele até consertou algumas coisas elétricas que era pra ter feito, enfim. E esse dia, cara, como a gente saiu pra pescar de sábado pra domingo, era uma madrugada, domingo 5 horas da manhã, e o mar tava muito tempo ruim, tinha 18 dias que eu não pescava. O Ronald já tinha até mais que ele não saía pra pescar, eu tava já... Eu não fico, tipo, mais de uma semana sem Esse pescar. ponto que vocês foram era qual distância? 35 milhas de Anchieta. bro. É longe. Tá longe, hein? Tava longe. E aí, nesse dia, eu tinha saído um dia antes, tinha ido no show do Fagner, lá do Patrick Ribeiro e tal, e acabei dormindo bem pouquinho. Tinha levado a esposa, ela gosta muito do Fagner. Falei, pô, tem muito dia que eu não vou mergulhar. E em cima da hora, a gente bateu uma janelinha, eu olhei no relógio, no celular, falei, cara, vai dar pra pescar amanhã. Aí, o primeiro que eu liguei foi o Ronald. Ronald, e aí? Anima, Ronald? Pô, tô dentro. Só que era tarde, não deu tempo dele comprar as coisas e tal. Ficou de comprar de manhã e... Essa vez que era o dia pra você Era o levar a dia de compra. Pô. É porque ele falou, ele me ligou já em cima, e não tinha como. Eu sempre falava com ele, cara, quando você for, você me liga pra mim um dia antes, que eu gosto de levar, porque eu sei que no mar a gente tem que estar prevenido, né? Então, aí eu comprava água de coco, comprava fruta, comprava biscoito, sempre comprava coisa a mais para, se caso... Lógico que a gente não fica pensando em acontecer coisa errada, mas se caso acontecer, a gente tem pelo menos uma garantia de alimentação lá, né? Só que aí, nesse dia, ele me falou já à tarde, e eu também já estava trabalhando. Isso foi no sábado, eu estava trabalhando, trabalhei até tarde. Aí não deu para mim parar para me comprar o que precisava para a gente estar levando. Aí eu falei, bom, ele vai abastecer num posto lá de gasolina lá tem, eu vi que tem uma lojinha lá. Falei, eu compro lá, compro algum biscoito, compro alguma coisa lá, a gente leva e come. Uma água, a gente compra lá e leva e come. Aí só que aí, o que eu comprei é assim, eu já tenho 2 vezes com ele na pescaria, vi que era coisa rápida. Aham. Eu não comprei muita coisa, que nem ele eu comia muito também, né? Eu Entendi. sempre comi Eu só muito. fico na água, eu só... Você mergulhava e ficava lá em cima. Ele ficava mergulhando na água e eu Aham. ficava no barco. Não, Aí pra eu você ficar isso, igual na linhazinha, beliscava um negocinho. Claro, claro. Aí, de vez em quando jogava uma linha, uma bonequinha lá dentro da água, ficava curricando pra ver se pegava um peixe e ficava comendo. O dia quase todo comendo, esperando ele trazer o peixe e comendo também. Pode Então, crer. aí, por ele não ele ficar mais na água e não estar se alimentando direto, comendo direto, aí eu falei, eu acho que dá pra gente levar isso aqui. Ele falou que tinha uns 2 Tinha pães levado lá, os pães, uns ovo cozido. ovos. Aí eu falei, então beleza, a gente comprou lá algumas coisas e foi. Aí, justo nesse dia que a gente não tava bem equipado nessa parte de água, de comida, De mantimentos. Deu. aí acabou que deu ruim, né? Deu Então, mas esse como é que problema. foi o momento Como é que vocês eu quero- descobriram que deu ruim? Esse que é o momento que eu quero saber. Você fala, cara, Ixi Maria, não tá ligando aqui. E aí, como é que foi esse momento aí, velho? Foi um dia muito abençoado, assim. A gente começou a pescar por volta de 8 e pouca da manhã, batemos em 2 pontinhos que eu tenho no GPS. Tô vendo se tá com Garmin aí também, tava. Tem o aplicativo, eu pago esse aplicativo Pode anual. crer. Perfeito. Aí dá direito à carta náutica. Sim, tal, informações tudo. e tal. Aí eu monitoro tudo aí. Claro. Até os pontos que eu pesco, eu marco no celular, a maioria. Isso. E aí, pescamos esses 2 primeiros pontos, bastante peixe e tal. Tinha uma água um pouco... A água não estava muito clara, estava uma água turva, só que o mar estava bem mansinho, Uhum. a navegação estava ótima, tempo muito bom e bastante peixe. Tinha matado uns 50 quilos de peixe só nesses 2 primeiros pontinhos. E aí eu resolvi, falei, cara, se aqui tá com essa água assim, talvez lá fora, é um ponto que eu já queria ir, a água vai estar mais clara e talvez pode estar melhor de peixe lá ainda. Vamos tocar para lá. E acelerei a lancha, fui embora para lá. Aí eram mais 20 milhas de navegação. Mais ou menos umas 18 milhas até chegar lá. E quando chegou lá, era por volta de meio-dia, mais ou menos, a gente começou a pescar. E aí, cara, tinha peixe. O peixe estava um pouco fundo, 28 metros. Tava bem na... Tipo, 2 metros do fundo ele tava. E eu desci e comecei a matar, eram os olhetes. Aí eu matei umas 14 peças de olhete. Olha, foi a pescaria que eu mais matei olhete na minha vida.
E aí já era umas 3 e pouca da tarde, já, o Ronald já tava já... Caraca, não aguentava mais botar peixe pra cima. Eu, às vezes, eu descia com 2 armas, cara. Descia, já entregava uma, já ia com a outra, já pegava... Caralho, foi um dia bom Um de, dia de, bom, de cara. mergulho. Um dia bom mesmo. E aí, empolgadaço, já muito feliz, peixe pra caramba. Falei, agora vamos voltar aí. Você tá pegando também? Tava bom pra você também? Tava bom, porque... Tava puxando bastante? Tava puxando peixe, né? Uma coisa Aham. que eu gosto de fazer, vendo os peixão lá em cima do barco. Aí eu falei, tá top. E aí na hora, vambora. Tá bom por hoje, vamos nessa. Vamos nessa. E aí, a gente acelerou a lancha. Não, aí eu subi na lancha, bebi água, bebi a metade de 1,5 litro ali. Aí lavei meu rosto com a água ainda. Aí fechei o resto. Abundância, vocês vão gastar. Daqui a Caralho, maluco. Bem, acelerei a lancha e bum, aquela quantidade de peixe, a urna já tava cheia e os peixes no convés e que os peixes vieram pra trás, aí a lancha deu uma inclinada, pesou, falei, não dá pra gente navegar, tem muito peixe. Vamos amarrar os peixes. Aí botamos os peixes pra frente, o Ronald foi lá, amarrou todos os peixes, aí a lancha equilibrou, falei, podemos ir, Caraca, podemos ir. tava cheio assim, Tava. mano. Caramba. Mostrar os vídeos. Aí falei, vambora. E bem, pá. Porque eu só ando acelerado com a lancha. A coisa que eu tenho que rever também agora depois disso. E chutado. E o vento nordeste já tinha entrado, a ondulação também já tinha subido. Tava batendo assim. Tava batendo e a gente indo, não tipo de frente pro vento. O vento batia em diagonal assim na gente. Através aí. Aí ali, ia batendo, mas embora. Acostumado já a navegar assim. E aí navegamos um tempo, navegamos 5 milhas. De 35, chegamos a mais ou menos 30 milhas na direção do ponto de Anchieta, de onde a gente tinha saído. E aí, quando chegou isso, já eram umas 5 horas da tarde já. Já tava começando a escurecer, né? E aí, batendo, a lancha fez assim, brum, morreu na hora. Aí eu gelei, minha barriga já na hora, eu já vi um gelo do umbigo, assim, foi subindo, ficando gelado. Assim. Já de cara você Não, pressentiu que não, podia ser uma merda grande? pelo barulho que fez, Aham. eu falei, é merda. Tipo, é merda. Nunca aconteceu esse barulho. Nunca vi esse barulho na lancha. Tipo, aí, já vi na hora, já sabia que era merda. Entendi. Ainda tentei olhar se era um cabinho. Uma vez soltou um cabinho do combustível, mas era só engatar e ela pegava Sim, de novo. sim, Mas sim. o cabo tava perfeito. Eu falei, cara, joga os ferros. Aí, tipo, jogou as 2 âncoras. Quando ela jogou uma, jogou outra. Aí deu uma corda e ficou as 2 âncoras lá, se tentando segurar a lancha. E aí peguei já o rádio, aí chamei socorro, embarcação, tô Só uma aqui na pergunta. roncadeira. A 30 milhas você jogou os ferros, você acha que você tava em que profundidade? Ali era 30 metros, 30 metros, né? profundidade, tinha bastante Tinha corda pra... tinha mais de Tava 200 um ar metros. legal assim. Tinha. Só que as condições do mar eram bem bravas. E aí, Entendi. acho que aquele lugar não era de pedra, era um lugar mais de liso. Entendi. E aí não pegava. Aham. Apesar que eu tinha uma âncora para isso, mas ela não agarrava. Pelas condições do mar, muita correnteza, muita onda, ele não pegou. E aí Entendi. ele ia arrastando devagarinho, mas às vezes agarrava e depois ia arrastando. Mas aí eu tentei fazer a chamada no rádio, não deu. O nosso rádio parou de funcionar, ele ficava ligando, desligando por conta da bateria. Aí a gente começou a tentar mexer. A gente primeiro tentou pedir socorro, né, pro barco que estava na frente. Tinha um barco mais ou menos 1 milha na nossa frente, ele não viu. Tinha um outro um pouquinho mais longe e tinha 2 atrás. Mas eles não viram, não prestaram socorro. Inicialmente não viram, depois viram e não prestaram socorro. E aí a gente tentou fazer esse chamada com eles, viu que não dava. E aí fomos tentar verificar, pelo menos ver se dava para resolver o problema. E aí que veio a parte elétrica, tava um caos, tava muito feio, tudo embolado, tudo horrível. Não dava nem para saber que cabo tinha estourado. Aí a gente viu que tinha 2 cabos estourados. Aí tentamos descascar, fazer uma ligação neles para ver se pegava ou não pegava. E aí tentamos ver se era... Pelo menos fazia o rádio funcionar, mas o rádio ele ligava e desligava, ligava e desligava. A gente apertava, assim, a gente estava sem comunicação, sem celular. E O celular não tinha bateria ou não, tava tinha sem sinal? bateria, só não pegava. Sem sinal. 30 milhas, Pode ter ele 30 milhas, nem pode crer. sonhando ele funcionava. E aí, tipo, foi a hora da gente bater um pânico, porque a gente sabia que não tinha água. Foi a primeira coisa que o Ronald falou. Não tem água. Eu falei, não tem água. Ele já tinha bebido uma garrafa, Uhum. só tinha mais uma de 600 ml e metadezinha desse litro aí. Menos da metade desse litro. Aí a gente falou, a água esquece, não podemos beber água, vamos ficar agora aqui. E aí eu falei com o Ronald, cara, vamos
lembro que a primeira coisa que eu falei, meu Deus, misericórdia. Porque, tipo, a primeira coisa que vem na cabeça é, cara, tô longe, a família vai entrar em desespero, ninguém vai saber o que aconteceu. Aí, tipo, aí eu tentei falar com o Ronald, cara, Mas tinha uma tranquilizar. galera, quando você saiu da costa lá, sabia que você tinha ido, vocês tinham ido, né? Cara, Tinha gente que sabia que vocês tinham ido pescar. Só a minha esposa e 2 amigos que eu falei pra eles pra onde eu ia. Esse dia, geralmente eu sempre deixo um amigo com barco e tal, sempre mando a localização pra eles, pra Fernanda, passo o GPS. Só que esse dia, nem eu sabia pra onde eu ia. Eu tava saindo pensando, ou vou pra cá, ou vou pra cá. Eu tava fazendo conta, vendo, dependendo da correnteza, do vento. Pô, será que vale a pena? Mas eu tava fazendo conta ainda. No meio do caminho que eu falei, quer saber? Vou pra lá. Ou seja, nem eu sabia pra onde que eu tava indo ainda. Eu tava decidindo qual é o ponto de pesca que eu ia. Porque depende das condições da água. Às vezes a água tá um pouco mais turva, então não compensa ir pra esse ponto. Vamos pra um ponto mais longe. Então, tudo isso é variável. E aí, eu deixei a minha esposa sabendo que a gente ia sair de Anchieta. Só isso que eu falei pra ela. Ó, eu vou sair de Anchieta. Ela só sabia isso. Mas o Fábio e o Fabrício, eu tinha avisado os dois que eu ia pra região ali da Roncadeira, da Chata, e talvez eu poderia ir pra plataforma MOP, mas não, nem cheguei aí. Fomos direto pra Chata. Então, esse era um momento que, assim, eu sabia que eu falei pro Ronald, ela sabe onde a gente tá, vamos deixar a âncora aqui, vamos passar a noite aqui, amanhã vai ter gente pra resgatar a gente. Ela sabe onde eu tô. Ela vai ligar pros meninos, os meninos vão saber. Aí o Ronald falou, pô, cara, graças a Deus, porque minha mulher não sabe nem pra onde que eu fui. Tipo, sabe nem com quem que eu... Sabe nem com quem que eu tô. E ela, tipo, não tem nem pra quem ligar ela. Sabia que eu tava com o Maico, né? Não, Mas tô a ligado. posição que a gente ia, que a gente foi pescar, ela não sabia. Porque eu falei, cara, ele falou que talvez ia sair de Anchieta. Mas eu não sei. Talvez, porque, né? Nem. ele não me Eu deu sabia certeza. Ele também não tinha. Mas certeza. sua esposa conhece a mulher dele também? As duas se Não, então não tinha. não conhecia, mas minha esposa, na hora que ela viu, que ela começou a mandar mensagem, que ela sempre mandava mensagem para mim também, umas 6 horas, 5 horas, que ela sabe que é o horário que a gente tá chegando Tá no lugar voltando, aqui, que pega sinal. pega sinal. Então ela mandava mensagem, a mensagem não começou a chegar. Ela Ah, falou, tá. Uma pergunta. E esse horário que vocês, a calancha, pá, deu esse problema, era que horas? 5 horas. Da tarde. Aí Maria. ela por volta de acho que umas 6 ou 7 horas, ela começou a pesquisar e descobriu Meu o Facebook, telefone, o meu Instagram dele, viu que ele era casado com Uhum. a Fernanda e tal. Aí ela entrou em contato com a esposa dele. Aí foi que Uma se comunicou É, com a outra. Ó, isso. também não tem contato. aí eu falei com o Maico, falei, Maico, eu tenho certeza que tem muita gente nesse momento que tá orando pela nossa vida, cara, porque eu sou evangélico também e ele também é evangélico, então eu sei que vai ter muita gente que vai estar entrando em oração a favor de nossa vida. E nesse momento já estão sabendo que aconteceu alguma coisa de errado com a gente. Mas assim, eu falei, eu tô mais tranquilo ainda, porque eu sei que sua esposa também é do bombeiro, então já tem mais um resguardo aí, porque Sua eu esposa sei que... é do bombeiro? É sargento. eu sei, Ah, eu sei pode que crer. já vai ter uma preocupação a mais em resgatar a gente, porque eu queria até falar sobre isso, porque assim, a gente que é pescador, a gente pesca, a gente sabe qual o risco que o mar tem, o mar oferece. E se fosse até outra situação, se eu não tivesse com o Michael, eu tivesse com um simples pescador igual eu também, entendeu? Poderia ser que até parariam as buscas, achando que a gente tinha acontecido pior, e a gente não teria sido encontrado. Então, eu sei que minha esposa ia ficar no pé lá cobrando, mas podia ser que eles não dariam tanta importância assim para estar buscando, né? Aí eu falei com ele, cara, eu agradeço porque assim, em certo ponto Deus me colocou do lado dele e Deus me colocou ele do meu lado Um também, lado porque do outro assim, ali, é. cara, Não era a hora de vocês. né? um para ajudar o outro ali nos momentos, entendeu? Que a gente tava passando ali. Então, é o que eu falei com ele, cara. Então a gente só tem que agradecer, porque, cara, eu tenho ciência que a gente vai sair dessa, uma hora ou outra a gente vai sair dessa, cara. Beleza, Primeiro mas momento. pausa aí. Você falou assim, tem ciência que a gente vai sair dessa, mas isso é quando tinha horas que tinha acontecido, né? E quando começou a virar os dias? Cara. Pá, Não, primeiro foi- dia, o dia inteiro. Então, isso eu falei com ele, foi na 17 segunda-feira. horas, eles passaram a noite, depois uma jornada inteira no dia seguinte e nada A ainda. primeira noite, cara, ela
eu acho que ela foi a pior. A É? primeira noite, porque a primeira noite a hora não passava. A primeira noite eu olhava, tava começando a escurecer. Eu queria que escurecesse E, logo. bicho, é breu total, né? Breu Só quem total. sabe, já foi alto mar, Breu já no veleiro lá, mas breu total. Você não vê um palmo na sua frente. E aí eu só queria que chegasse logo à noite, porque eu tinha esperança que o barco fosse resgatar a gente, que eu tinha uma lanterna muito boa. Aham. Aí escureceu, quando começou a escurecer, eu já corri com a lanterna e pra Fazer sinal, pode crer. Aí eu piscava pro outro, e piscava pro outro. Tinham 4 barcos, a gente tava no meio de 4 barcos. Eu piscava pros 4. E os caras viram piscando, não foram lá pegar a gente, e eles passaram a informação pra Capitania dos Portos da localização onde a gente estava piscando. Era a gente que estava piscando, e eles falaram: eu não fui porque eu achei que meu amigo ia. O meu amigo estava mais perto, eu achei que meu amigo ia. Tá vendo? Um deixou pro outro, e quando, Ninguém foi. e quando amanheceu o dia, já não tinha mais barco nenhum. A gente já tinha andado 7 milhas, mais de 7 milhas do ponto onde eu tinha jogado a âncora. Aham. Sei porque todos os pontos eu marcava. Eu tinha as coordenadas exatas da onde deu a pane, da nossa trajetória. Eu fui acompanhando isso o tempo todo pelo meu GPS. Tipo, de meia hora Aham. para economizar Pra economizar bateria. bateria. Eu olhava. Então ali eu vi que a gente tinha sido arrastado durante tipo, um bom tempo, por uma grande distância, e que não adiantava mais a gente ficar onde eu achei que a gente estava. Eu achava que se a âncora não soltasse, a gente de manhã iam buscar a gente ali, porque era a Aham. região que sabia onde eu tava. Sim. Pelo menos 2 pessoas sabiam onde eu tava. Eu falei: vão procurar a gente aqui e vão achar a gente. Só que aí mudou a estratégia. De manhã, aí eu falei que a primeira noite ela foi muito longa, porque a gente estava nessa angústia, né, de imaginar que a esposa, minha mãe, a família dele, a esposa dele, todo mundo sem notícia, sem ter como falar, e a primeira coisa que vem é o pior. Morreram, tipo, desmaiou, aconteceu alguma coisa, meio apagou no fundo. Quem não conhece, acha que a lancha virou, que foi pro fundo. Vem sempre a pior hipótese. E de noite o mar tava batido? Deus, que mar, o pior mar que eu já peguei, cara. Eu já Sério, velho? peguei mar brabo, hein? Mas esse daí foi... Sim. Eu na água já peguei o vento sul uma vez, quando eu trabalhava numa embarcação, que foi muito medonho também. Agora, de vento nordeste, essa foi a pior que eu já peguei. Você falou ali que a capitania, eles avisaram a sua localização para a capitania. E aí, a capitania? E aí, nesse dia seguinte, eles foram direto para lá. A Capitania dos Portos, tinha um navio da Marinha, tinha o helicóptero do Nota Air e o avião da Força Aérea Brasileira, o avião da FAB. E meus amigos, e ainda do grupo Pesca Capixaba, mandar um abraço para eles, grupo Pesca Capixaba, os caras se movimentaram de uma forma absurda, como se fosse um filho deles, um pai deles, para buscar. Os caras, alguns nem me conhecem, e eles em 2 minutos eles arrecadaram o valor suficiente para fretar um avião. Caraca, pode Os caras crer, tipo, brother. se uniram, irmãos mesmo, se uniram, botaram os barcos deles à disposição. É porque, infelizmente, as condições do mar não dava para nem com as lanchas deles grandes conseguir lá pegar a gente. Não conseguia nem Uhum. sair do Entendi. local por causa do tamanho das zonas. Era um mar muito... Não tinha mais barco. Os barcos todos foram embora na segunda-feira. Amanheceu, não tinha mais barco. Tava cheio de barco domingo. Segunda-feira não tinha mais barco. Foram tudo para Beirinha. Entendi. E a gente estava bem lá fora. E aí os caras alugaram um avião bimotor também para buscar a gente. O meu amigo, o Fabrício, que estava nesse avião, Vinícius, eles falaram que não dava para ver nada. Eles olhavam para baixo assim, era só onda. Titulação. Onda. Falaram: mano, mesmo se a gente passasse em cima de você, a gente não ia te ver, cara. Não dava para ver, tava muito feio. E dentro com toda essa mobilização, já no domingo, Na na segunda? segunda-feira já tava todo mundo, já todas as equipes, o corpo de bombeiros, impressionante, cara. Parou o corpo de bombeiro para fazer essas buscas, bombeiro do Rio de Janeiro, daqui, a capitania também do Rio. E impressionante como que eles não mediram esforços para tentar achar a gente com vida. Passou essa primeira noite interminável pra gente, que a gente viu o tamanho das ondas na segunda-feira, cara. Ali foi um pouco desesperador, tanto pra mim, tanto pro Ronald. As ondas eram bem grandes, o vento era... Mas a rádio você estava em funcionou. arrebentação? Não, era Mar ondulação. aberto, Deu ondulação. Só ondulação, Deus mas livre, um ondulação. ondão, né? Mas É, é, ondas cada escalava, buraco de 4 mar metros. é... Cada buraco. Ondas de 4 metros. Ondas de 4 metros. Misericórdia, brother. E aí a gente, vendo essas condições, a gente só, tipo, vamos puxar os ferros, vamos deixar
o mar levar a gente, porque pela essa distância que a gente está aqui, a gente vai sair lá no Porto do Açu, se continuar essa trajetória. Eu fazia as contas, olhava no mapa e via que a direção que estava indo, a gente ia passar, não no Porto do Açu, mas a gente ia passar em frente às boias, as boias que direcionam os navios. Certo. A boia vermelha. Essa boia vermelha e boia verde, você vê quando passa na terceira ponte, tem aquelas boias, é a mesma coisa. Fica uma boia verde e uma boia vermelha. E aí Tem um arruamento lá. E aí os navios têm que passar ali por dentro. Eu falei, cara, vamos pra lá. Do jeito que o mar tá, a correnteza tá, a gente vai chegar lá. Não sei quanto tempo, mas a gente vai chegar lá. E aí foi a hora que o Ronald falou, pô, se tivesse um lençol, eu podia fazer uma vela e tal. Eu falei, pô, um lençol, onde que eu vou arrumar um lençol, cara? Pô, tinha que ter um lençol, um pano. Eu falei, meu Deus. É porque lá na Bahia é normal pra ele. Pra mim não é, pô, vou levar um lençol pra lá. Tipo, eu já levei uma vez uns tecidos que era pra... Eu não levei gelo, eu forrava o peixe com aquele tecido. Mas, pô, nem pensou pela minha cabeça. Mas aí, pô, a gente tinha um casaco. Eu emprestei um casaco pra ele da Yellowfin. É um casacão, cara, de plástico, grossão. Ele é grandão, ele vai até a canela, assim. Então ele abre e fica grandão. Eu falei, cara, esse casaco aí da Yellowfin pode salvar a gente, vamos fazer. Ele falou, cara, muito pesado, não vai funcionar, tem que ser um pano. Aí eu falei, cara, a gente não tem outra chance. Mas daí, mano, aí esse cara falou, tu dá, deixa eu tentar. Aí tiramos as camisas, tinha as camisas de lycra. Aí ele foi com um anzol, cara. Conta aí o que você fez. Fala aí, Magai. Costurou com anzol, velho? Eu peguei uma vara, né? No caso, uma vara que tinha lá de pesca, botei tipo um mastro e fui emendando um no outro, amarrando, né? Um no outro. Costurando ali, na verdade, um no outro. Com a linha de pesca. Isso aí fui fazendo ali tipo um pano mesmo, para ele abrir para ficar igual uma vela. Uma vela. E aí foi que a gente viu que o vento começou a bater, começou a fazer uma proporção de vento e Começou a empurrar mesmo. Levando a gente por a direção. Aí ele olhou no aplicativo, aí ele falou, rapaz, a gente tá indo pra direção que a gente tem que ir. Tem que ir. Aí eu falei, então pronto. Aí a gente fez, aí eu cheguei assim e falei, rapaz, tinha a caixinha que eu tinha levado, né? Aí eu peguei a tampa, peguei uma arma dele, tirei, amarrei com remo, improvisou um remo. Improvisei um remo lá e aí a gente começou... Esse remo a gente conseguia direcionar melhor ainda pra fazer um lemezinho, né? Tinha um leme já do motor. Remava e fazia... Tinha hora que eu fazia ele tipo um leme também, pra fazer a direção melhorar, mudar um pouco mais. Aí foi que deu melhor pra gente estar chegando lá no Porto de Açu. Foi preponderante. Porque se a gente ficar sem aquela vela ali, que o vento ajudou bastante a gente para chegar até naquele ponto que a gente chegou ali, foi resgatado. E se a gente continuar sem a vela e sem o remo ali, talvez a gente não ia chegar lá e ia ficar só entrando pro mar aberto. Exatamente. Ia ser pior ainda. Mas isso tudo é na segunda-feira, né? Na segunda-feira. O dia passando. Passou o dia inteiro. A gente viu o primeiro rebocador. Era mais ou menos, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, não lembro agora. Era um rebocador que estava rebocando uma balsa. Acho que ele devia estar indo lá para o Campo Jubarte, lá onde ficam as plataformas. Sei que ele botou na nossa reta e veio, cara. A gente... Aí ele foi, desviou e foi embora. Vazou. Aí a gente, até gravei um vídeo e falei, pô, esse cara tá... que não quis prestar socorro, xinguei lá. Aí, beleza, foi embora esse, a gente, vamos manter o foco. Aí passou o dia todo, a gente pensando na vida, conversando, e tipo, orava. Falava, não, cara, vai dar certo, e tipo... Aí, e comida, aí ia comida, e os peixes? Não tinha nada, por enquanto, só aí nesse dia... Já na segunda-feira, depois de meio-dia, ele falou, cara, vou pegar esses peixes. Aí ele começou a limpar os peixes, fazer o filé. E aí botamos esses filés ali pra secar no sol, botava água salgada, deixava secando. E o mar batendo, onda, vento. E foi o dia todo assim. Aí quando chegou no início da noite da segunda-feira, eu avistei... Eu já tinha avistado as boias, porque eu já conhecia aquela região. Ele não tinha visto ainda. Eu falei, cara, as boias estão ali. Isso era 4 horas da tarde, mais ou menos. Já dava pra ver as boias. Às 4h30 para 5 horas já via já as boias. De longe, mas via. E aí um navio foi e
começou a manobrar um navio. Aí esse navio foi indo na direção das boias e ele ancorou e virou. E aí ele meio que tampou a visão nossa das boias. Aham. Porque aí já começou a escurecer. Aí como se tivesse apagado ali, né? E aí vi as boias vermelha e verde piscando. Vi o corredor das boias. Aham. Aí falei, cara, estamos salvos, Putz, estamos salvos, tá graças na a Deus. rota. Ali vai passar alguém, vai ver a gente, vamos manter pra lá. E aí fomos indo pra lá, só que aí esse navio apareceu e o porão na frente. Falou, cara, então a gente ficou na dúvida, vamos pro navio ou vamos pras boias? Vamos pro navio, o navio tá mais perto e tá bem na frente. Aí tentamos mirar pro navio. Só que aí a correnteza mudou, o mar começou a jogar pra terra e o vento na mesma direção. E aí a gente meio que ficou embolado Entendi. com a vela, a gente meio que perdeu um pouco a direção. E quando a gente chegou bem pertinho no navio, parece que o navio ele faz tipo uma proteção do vento, não sei explicar isso, mas a impressão que eu tenho é essa, que o vento bate no navio e cria tipo um corredor de vento. E aí mudou, cara, de uma forma muito brusca. A gente não conseguia mais chegar na âncora do navio, que era... Eu ia pular com a corda e ia amarrar na âncora do navio e a gente ia ficar preso na âncora do navio, na corrente. Tá salvo. Se Mas fosse não isso. deu, ficou longe, ele entrou numa força. Eu falei, cara, joga os ferros, pra gente tentar raciocinar, vamos ver o que a gente tenta fazer. Porque se a gente passar desse navio aqui, tem o risco de passar pelas boias. A boia tava na reta, só que, tipo, do jeito que o mar tava jogando pra fora, a gente tinha o risco de não chegar perto da boia. Eu falei, a gente não pode perder a boia. Se a gente perder a boia, ferrou. E aí a gente falou, vamos amanhã, aí passamos essa noite aqui. Tá muito escuro, não vamos chegar até perto dessa boia, vamos até aqui que é o máximo. Aí a gente ainda puxou um pouquinho, vamos tentar jogar o mais próximo da boia possível. E aí puxamos o ferro de novo, aí a gente viu que ia passar e falamos, vamos jogar de novo. Jogamos de novo, e aí quando jogou, ela agarrou. E ela agarrou certinho entre as duas boias, só que, tipo, numa distância que não dava pra amadar e amarrar. Minha intenção também era chegar nessa boia, pular na água e amarrar a corda. Só que ainda ficou bem longe, era perigoso eu pular e não conseguir voltar pra lancha. Isso aí. Aí ele ia ficar sozinho e eu ia ficar lá à deriva no meio das boias lá. Falei, cara, não vou arriscar, tá à noite, vamos esperar o dia clarear. E aí conseguimos ficar ancorado entre as duas boias e aí passamos a segunda noite. A segunda noite também não foi gostosa, não. E era um risco, o navio, se ele resolve entrar à noite, o navio passa por cima da gente. Não tinha nem vê. iluminação na lancha, não? De Não. boreste por borda, Não tinha. nenhuma. Tava as duas Caramba. quebradas e tinha a energia da bateria. Eles tiveram problema elétrico. né? Elétrico também Ah, não ia é, funcionar. puta Tinha uma luzinha. merda, Mas tinha mano. lanterna. Mas tinha lanterna pra dar uma A sinalizada. gente ficava sinalizando sempre ali, só que, tipo, se o navio chega numa posição que ele passa, ele não vê nem a lanterna, ele já Entendi, bate, é grande pra e caramba. bate e não sabe nem que bateu na gente. Ele vai bater e não vai saber nem que E bateu. aonde vocês ficaram ali, o navio não conseguia ver lanterna. Cara, ele conseguia ver, só que não viram. A gente piscava pra base deles lá, e nada de ninguém ver. A gente falou, cara, vamos ficar, cada um dorme um pouquinho, tenta dormir, né? Aí ele ficava um pouco em pé na frente da lancha, eu ficava, depois a gente trocava, eu Pô, vocês ficava. correram vários riscos no meio Vários desse negócio. Pô, hein, e as bicho? baleias? Fala das baleias. Baleia? Fala das A baleias. baleia passou pertinho, cara. Isso na segunda-feira já, na manhã de segunda-feira. A gente tava assim, focado ali em conseguir uma maneira de sair dali, procurar uma maneira de chegar até o mais próximo da terra. Aí daqui a pouco o Maio falou assim, pá, a baleia aí, na hora que eu olhei, eu virei assim, que eu olhei a baleia pertinho do barco. Do lado. Ela veio pra Ai. baixo da lancha. Ficou uma do lado e outra veio pra baixo da lancha, assim. ó. Que doideira. Aí ele foi correndo, bateu, bateu. É porque Uma lambada na É, rapada. aí Aí a a lancha ia pro sarro. ela, quando ela vê o barulho, ela desce. Então eu falei, eu vou fazer barulho aqui pra ela descer, pra não chegar de um no barco. Se ela, se ela desce um sulavanco ali, eu jogava a gente Ela longe. joga a gente longe. Então eu falei, não, tem que fazer um barulho aqui. Eu cheguei no barco, comecei a bater. Aí foi que, graças a Deus, ela desceu. Ela e foi pro fundo Foi e pro foi embora, fundo. largou a gente. Mano. E aí, quando chegou, né, nessa boia que, tipo, a gente ficava revezando, dormia um pouquinho, tá? E teve até uma hora que o Ronald pegou no sono e veio uma onda, bateu, molhou a gente e acordou gritando. Eu, calma, Ronald, calma, tamo vivo, tamo vivo. Aí ele, tipo, ele entendeu, falou, não, cara. Mas, tipo, a gente tava num estado psicológico muito sensível, né? Tipo, não era fácil, cara. E aí, aí amanheceu o terceiro dia. Qual foi o dia que o avião passou em cima de vocês? Terceiro dia. Foi no A terceiro? No terceiro dia, a gente já. O xixi tava ficando preto. Eu fui fazer o xixi, meu xixi tava preto. O Ronald também já tava assim.
E aí isso foi somando psicológico. Pode crer. E, Aí no terceiro já não tinha mais água nenhuma. não, a gente tinha bebido não, quando o xixi... No terceiro dia o Ronald vomitou. Algumas horas depois eu vomitei também. Aí a gente resolveu beber um pouco de água. Ele bebeu um pouco. Eu não bebi, não. Só Você ele tava bebeu. dando uma racionada É, na não água. bebia. Pode A crer. gente não bebia água, a gente não bebia água. A gente ia beber só Mais de quando 24 horas sem beber água. mais de 24 horas. Pode crer. Da hora que parou a lancha, a gente falou assim, vamos regrar essa água aí, porque a gente não sabe, né? Não sabe quando que a gente vai precisar dela, por quanto tempo que a gente vai ficar aqui. Não vamos tomar água. E aí, só que ele vomitou, aí ele falou, cara, melhor eu beber um pouco de água. Ele bebeu, eu não bebi. Falei, deixei só ele beber. Não bebe muito, não. Eu ficava, tipo, olhando assim, pô, tá bom. Raciona aí. Vamos racionar isso aqui, a gente não sabe quanto tempo. E ele não tava comendo o peixe. Eu ainda comia o peixe. Uhum. Ele não conseguia comer o peixe. E aí ele vomitou muito e tal, e ele ficou bom. E aí O alguma peixe vocês comeram cru? cru. Não tinha nem a churrasqueirinha lá. Ah, Na lancha, não, velho? comia, só aqui, ó, tal. Foi no aguinha de sol, sal, irmão. Aguinha de no sal sol. e sapecando É igual o churrasqueira sushi, no né? sol. Essas É, coisas, né? mas Quem diferente, gosta de comida né? japonesa tá bem, né? É. Não dava gostoso igual Não, o sushi, não dava não, né? o sushi que o Nagi faz, não. O sushi do Na Nagi é próxima- mais gostoso. Ô, Ronald, na próxima fica a dica, leva os molhinhos shoyu também e tal, entendeu? Que Se precisar, você Deixa já um tem compartimento na lancha lá. É. O molhinho ainda fica bom, né? Mas cru assim, não... Caralho, né? Cara, que sufoco, velho. Começamos a comer, eu comecei a comer. Não, eu tô esse de cara, peixe. velho. Eu comecei a ficar. No terceiro dia eu tava muito fraco. Eu senti que eu levantava da lanche assim, mexia, eu ficava tudo mole. E aí isso foi também juntando com. Quando eu fui fazer o xixi ficou preto. Aí mexeu muito com o meu psicológico isso também. Porra, Eu falei, cara, o xixi tá preto. dando ruim. E o xixi preto e também o meu cansaço. Eu ficava tudo mole assim, falava, meu Deus, eu não vou aguentar nadar. Porque eu tava na cabeça já com o pensamento de tentar nadar. Porque a correnteza tava jogando pra terra. minha Então eu nossa tinha- Senhora. Entendi, eu- tinha chance. Com equipamento, não sei Aham. quantas horas eu ia nadar, mas eu ia tentar. Só que no estado que eu tava de cansaço, falei, eu não vou aguentar. Podia dar ruim. Eu tava tudo molenga. E aí foi uma hora que eu fiz o xixi, que eu vi o xixi preto, e aí eu falei, agora eu vou beber um pouquinho de água, só pra pelo menos passar esse psicológico. Aí eu tomei um pouquinho de água também. E aí foi a hora que acho que. Não, antes de eu beber essa água, eu vomitei também. Aí eu vomitei e falei, agora eu vou tomar um pouquinho de água também, só pra dar. Porque eu já tinha visto o xixi preto, isso me assustou muito. E aí tomei um pouquinho dessa água e já guardamos ali, e aí ficamos aí. Aí foi passando mais algumas horas, passou 3 rebocadores. Passou um sozinho, a gente acionou, fez tudo pra ele, ele não. Ele tava vindo, desviou e saiu. Aí depois vieram 2. Tipo, a gente aqui assim, está o copo, os 2 cruzaram assim. Não, os 2 cruzaram a lancha aqui, um passou por aqui, no mesmo tempo, simultâneo eles se cruzaram. Caralho, E eles bicho. não socorreram a gente, cara. Aí Não Essa socorreram hora- ele. Não viram? Você eles acha que viram e eles não viram. socorreu? Só que eles acham que a gente tá pescando. Porque ela é uma Entendi. região que vai muito pescador. E aí os caras fazem sinal pro rebocador não bater neles. Entendi, não o é si- pra... Entendi. O sinal é o contrário. O sinal é pra não chegar Nossa, perto. pode Então crer. eles já, calma, não vou atrapalhar a pescaria de vocês, não. Podem ficar aí. Entendi, nossa, eu E tô aí passando. vão embora e a gente olhava um pra cara do outro assim. Porra, é essa? Os caras estão vendo a gente, tá muito perto. A gente viu os caras dentro da cabine, como é que eles não estão vendo a gente acenando pra eles. Na verdade, eles estavam vendo a maluco, gente, pode só que crer. eles achavam que a gente estava pescando. E, enfim, e aí foi aí também esse um momento que foi juntando tudo, Só uma pergunta, só por curiosidade. Eles achavam que vocês estavam ali pescando, mas a Marinha, a Capitania, não emite nenhum alerta de que tinha uma Olha, embarcação tempo com todo. as características perdidas para eles poderem, tipo, pô, será que não é essa embarcação? Não teve isso. É, Então, velho. o que acontece? Essa questão que é estranha, O sacou? terceiro dia devia estar já, o alerta estava em todos os canais de televisão, que eu fiquei sabendo. Tava. Tava tudo, os alertas. A gente escutou na rádio um alerta, só que não foi de procura a gente. O alerta que a gente ouviu era alerta geral. Uma hora que o rádio voltou a funcionar, né? Voltou a funcionar só para ouvir, para falar ele não funcionava. Apertava, ele desligava. E aí o alerta falou, alerta geral. Ventos de 60 a 70 km por hora de Maricá até não sei aonde, tipo, até a região que a gente estava. O vento era de 60 a 70 km por hora. Eu falei, tipo, achei que ele ia falar que tava procurando a gente. Falou que era do vento. Eu falei, eu achava que o vento era de 50 km. O vento era mais do que eu tava achando. Então, os rebocadores, esses caras, a gente foi resgatado por um rebocador. Eu tô falando isso porque o comandante me falou.
E eu vi isso lá dentro. Ah, você Eles- perguntou pra ele depois, né? É, Porra, meu irmão, Por que os passaram outros lá. não viram? E aí ele explicou pra gente. E eu já tinha desconfiado que era isso. A gente até Aham. mudou a estratégia Claro. para poder ser resgatado. E eu falei, esses caras têm tanta coisa pra fazer no rebocador, velho. E o trabalho deles, eles têm um monte de coisa, tipo... Imagina, é trampo. Então eles estão ali, mas não estão nem ouvindo, sabe? Eles estão preocupados com... É cheio de com EPI eles, também, capacete, troço no ouvido. E toda a rádio fala toda hora uma coisa, tem um barco desaparecido. O cara nunca acha que é perto dele. Lá do Espírito Santo. A gente tá lá no Rio de Janeiro, o cara fala, vai estar aqui esse barco, pô, os caras já sumiu lá no oceano, aí não sabe nem como é que é o barco, se é uma lancha. Eles só ouviram embarcação perdida no mar, tal, fiquem atentos. Mas eles não ficam atentos, eles estão preocupados com outras coisas. Então, respondendo aí tua pergunta, é isso. Eles até ouvem, mas tipo, entra aqui e sai aqui, ou nem ouvem. Tipo, passa lá, mas eles estão tão ocupados com outras coisas que eles não viram. E uma prova disso foi quando a gente foi resgatado, a gente estava quase 4 dias no mar e ninguém no rebocador sabia. Um cara que falou, eu ouvi na rádio ontem, eu acho, tipo, é vocês? Eu falei, era a gente, irmão. 4 dias, acho que só tinha gente mesmo sumido mesmo. E aí, foi a hora que bateu esse desânimo na gente, e tanto no Ronald, tanto em mim, a gente ficou bem desanimado. Cruzou os rebocadores. Os o avião. rebocadores. Aí veio o E avião. aí foi antes do avião, isso ainda. Foi a hora que essa hora, assim, antes do avião, eu já tava com um pouco das minhas esperanças bem baixinhas. Já tinha orado muito. Eu já tinha aceitado o que tinha acontecido. O primeiro dia... Assim, Qual foi o dia, desculpa te interromper, qual foi o dia que você já gravou um vídeo meio que de despedida? foi o terceiro dia, É, eu foi vi essa esse hora. vídeo, eu vi esse vídeo. É isso que eu ia falar agora. Foi nesse momento que passaram os 2 rebocadores, que eu já tinha visto meu xixi ficando preto. Já tinha passado mais de 24 horas. Não, mais de 24 Mas horas. já- Não, tinha passado já 48 já era o horas. terceiro dia já. 72 horas. Já era o terceiro dia. Então eu já tava... E eu tinha muito medo de morrer. No segundo dia, o meu medo era de morrer. Eu tinha muito medo de morrer. Como que ia ser minha morte? Se eu ia morrer de sede, se eu ia morrer de fome. Isso me incomodava, me dava muito medo. E aí no terceiro dia eu vi o Ronald dormindo. Tipo, o Ronald foi desfalecendo assim, e apagou. Dormiu, ficou, sei lá, uns 5 minutos apagado assim. E aquilo ali me deu um certo... Deu um conforto, uma paz, assim. Falei, cara, gente, não vou sofrer. Eu vou morrer dormindo, tipo... Imaginei que fosse assim. Vai ficando cansado, tipo, vai fechar o olho, vai dormir, não vai acordar mais. E aí isso me deu, tipo, um pouco de Você não bateu uma doideira, não? Ô, Ronald, acorda aí, irmão. Não, eu deixei ele dormir. deixou Eu o cara queria dormir, né? descansar. Cansaço era tanto descansar. porque assim, à noite eu não conseguia dormir direito, entendeu? Eu ficava preocupado e não conseguia dormir. Por causa do frio também. Aham. Eu sentia muito frio, chegava a tremer, não conseguia dormir. Não Entendi. tinha como dormir de noite. Não, e, pô, você Então, sacudindo onda, vento, cara. Aí, durante o dia que eu O sol sentei um esquentava, pouquinho aí lá, ia eu, descansar. entendeu? Aí eu dei uma cochilada um pouco, aí quer dizer, eu acho que ele viu, ele Eu vi falou essa assim, hora. então eu vou deixar ele descansar um pouco Foi. aí, porque ele viu que o cansaço que tava pra Sim. mim, entendeu? Você chegou também, Ronald, a algum momento meio que acreditar que não tinha mais jeito? Eu cheguei também, assim, não desacreditar que Deus ia enviar algum suporte para resgatar a gente dali. Não cheguei a duvidar. Mas, assim, eu falei assim... Pode não dar tempo. Eu vi o Mike fez o vídeo dele primeiro, ele fez o vídeo. Eu achei que ele Apesar não eu tava tivesse lá- visto o vídeo. Apesar que eu tava na Eu não frente, queria que ele sentado visse o vídeo. na lancha, na parte da frente. Pode crer. Aí ele fez o vídeo, só que eu tava escutando. Eu achei que Eu ele escutei, eu falei, queria que ele beleza. não ouvisse. Aí eu cheguei e falei assim, rapaz, eu também Nessa hora deu. vou fazer um vídeo também, assim, porque... Caralho, mano. Eu não sei, eu Tipo não assim, sei. você tava ali pensando, você já viu ele fazendo um vídeo, você já falou, porra, mano. O cara perdeu a esperança, Entendeu? ferrou, né? Porra, E eu, que vi, eu, doideira, tentei, eu velho. fiz com o maior cuidado, com o cantinho assim, falei, pô, vou falar baixinho, então não quero que o Ronald veja esse vídeo, tipo, mas ele viu. Aí eu fiz também, ele tava do mesmo jeito, sentado lá na frente, eu vim com o cabo fundo também da lancha, fiz o vídeo também. E falei, Eu nem vi você fazendo o teu vídeo. Pois é, e falei, ó, eu tenho fé e tenho esperança que Deus vai enviar um anjo para resgatar ainda aqui. Entendeu? Mas se não, ele não eu enviar, falei, mas se não enviar, já for da tá na sua mão de Deus. vontade, tá na mão de Deus. Não, Foi mas isso assim, aí. como é que é a sensação? Dá um. Assim, você meio que aceita? Assim, chega um ponto, assim, bate o desespero. Então, Vamos no ver. no Chega meu um ponto, caso, você fica meio, pô, meu, é isso. no meu caso, Porra. eu fiquei em paz. Era o meu momento, no segundo dia, me dava certos, tipo, o início de dar, tipo, síndrome do pânico. Aham. Eu sentia um pouco isso, me dava uma parada assim.
Meu Deus, vou morrer, cara. Vai ser de fome, vai ser de sede. Tipo, eu tava pensando em mim. Mas no terceiro dia eu não tava mais pensando em mim. A pior parte era essa. Assim, eu já tinha aceitado que eu poderia morrer. Se fosse da vontade de Deus, eu morreria, mas morreria em paz. Mas aí eu entrava o desespero de pensar na minha família. Aí essa era a hora que mais dormia. Eu deitava no chão da lancha, eu chorava. Porque eu começava, tipo, imaginar como é que tava minha esposa, meus pais, tipo, pensando, cara, nunca mais vou poder falar um te amo, nunca mais vou poder abraçar. Essa era a parte que mais doía. Porque eu parei de pensar em mim, eu pensava neles, sabe? Pensar, pô, minha filha vai nascer, minha filha não vai me ver crescendo, vai poder me ver pelo YouTube só. Tipo, pô, meu pai que criou o macaquinho e tal. Eu ficava pensando nisso, isso me fazia chorar muito, velho. Porque era a parte que mais doía, sabe? Não, porque eu parei de pensar em mim, eu comecei a pensar Entendi. na minha família. Isso era a parte que mais me doía, assim. Foi mais difícil de lidar com isso. Pode crer. No momento que a gente tava ali vivendo ali, no terceiro dia que a gente fez o vídeo, aí veio também esse pensamento, né? Eu falei, cara, eu vou fazer o vídeo também, porque assim, pelo menos se caso for da vontade de Deus que a gente não saia daqui vivo, Vai, vai ter uma coisa. despedida a pra marcação família, eles iam entendeu? achar. Esse foi o meu com certeza. pensamento, esse foi o meu Aí, pensamento o também, que de fazer o acontece? vídeo. A gente ficou com esses peixes que o barco tava pesado, a lancha do Mike já é um pouco pesada ela. E a gente ficou com esses peixes que a gente pegou até na terça-feira, na embarcação. Aham. Aí o que acontece? Eu acho que por isso que impediu da gente chegar mais próximo onde a gente queria. Porque o barco pesado, tava pesado. pesado. Talvez se a gente tivesse jogado os peixes na segunda-feira de dia, dentro teria d'água, andado a gente mais. tinha chegado até nas boias onde ele estava pensando em chegar. Só que quando foi na terça-feira, eu vi já que os peixes já estavam começando já a apodrecer, já os que estavam lá que a gente não tinha cortado. Não tinha Não tinha como montado, cortar tava os só com a peixes tudo barriga. e botar pra Aham. secar. Era muito peixe. Aí eu falei assim, rapaz, a gente tem que jogar esse peixe fora. Aí o Mike falou assim, não dá, pode jogar fora. Eu falei, não, eu até falei pra ele, eu falei, cara, eu achei que você queria fazer. Eu Mais comida. tava tão assim, eu tava tão focado em chega que dá pra aproveitar o ser peixe. ser salvo, tão focado em ser salvo, que eu até falei, rapaz, você já sei aproveitar esse peixe pra fazer engodo pra pescar da próxima vez. Tava falando isso pra Não, ele. ele tava aqui, teve um momento que o Ronald falou bem assim, isso no segundo dia. As ondas de 5 metros, um vento rolando, e ele falou assim, caraca, como é que eu vou montar o móvel que eu tenho que montar hoje? Aí eu falei, eu vou ficar quieto, vou deixar ele achar que, tipo, a preocupação é essa, é só do móvel. Ele não tem ideia que a gente tem aqui, tipo, a chance de morrer é gigante. Caralho, mano. Assim, é porque... Você tem filho, mano? Tenho 2 filhos. Pô, Tenho 2 filhos, de que idade? o Gabriel, 18 anos, e o Daniel, que fez aniversário de 14 anos no dia que a gente foi libertado lá. Era Ele tá fazendo aniversário de 14 anos, o Daniel. Caraca, meu irmão, Eu velho. pensava nele também, entendeu? Sobre isso que eu sei, rapaz, todos os dois, né, são bem apegados a mim, graças a Deus. São muitos amorosos, então eu ficava pensando o tempo todo nisso aí também, entendeu? Nele, principalmente nele, porque por ele ser o mais novo, ele é bem apegado mesmo a mim. O meu mais velho também ele é, mas só que ele é assim, é mais reservado. Mas viu a bruxa também, quase Mas, perdeu o pai, cara, né? Aí Caralho. depois que eu cheguei em casa, minha esposa falou, cara, depois na terça-feira de manhã, ela disse que o Daniel começou a gritar lá dentro de casa, desesperado. Caraca. E minha mãe já veio de lá do quarto dela pensando que já tinha recebido uma notícia ruim. E aí ficou aquele clima. E o Gabriel e minha esposa que tava tentando ali segurar a barra, né? Tava na mídia mesmo, eu lembro. Antes de achar vocês, eu já tava vendo já no jornal, Bom Dia Espírito Santo. Não tem informação ainda dos caras e tal. E, pô, que Tinha doideira. jornal hoje, Cidade Alerta Não, Nacional. tudo, irmão. Internet pra caramba, Instagram. Isso Porra, no repercussão terceiro tudo. dia. E aí veio... O negócio do avião. Aí passou, teve a hora que vocês E viram o aí avião. foi essa hora, a gente gravou o vídeo e tal, e aí já tava já... bem Como meio que quase que se desesperançoso, conformando também. a gente tava bem triste, assim. E aí a gente eu já tinha visto o helicóptero passar de longe, eu tinha visto a corveta da Marinha passar por terra. E eu vi também esse avião bimotor dos meninos, mas bem longe. Mas até então ainda não tava meio incerto, assim, se tava procurando a gente e tal. Será que... Aí quando eu vi a corveta da Marinha, eu falei, cara, estão procurando a gente. E aí eu vi o avião da FAB.
O avião da FAB, ele ficava, tipo, o tempo todo, assim, mais longe da gente. Mas ele ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá. Cara, esse avião tá procurando a gente. Aí foi dando tipo, um pouco de esperança. Estão perto da gente, né? Vamos se manter vivo. Vamos cantar que eles uma hora vai passar. É. Cara, e aí, de repente, esse avião, velho, ele botou na nossa direção e veio. Ele tava o tempo todo fora, assim. De repente, ele veio na nossa direção e veio. Aí eu falei, cara, ele não vai parar. Tipo, ele veio. E aí, porque teve uma hora que ele tava vindo, ele fez assim, foi pra outro lugar. E nessa hora ele continuou. Ele não parou de vir. Aí a gente já... começamos a comemorar. Caralho! Então, eu não acredito. Falei que ia comemorar o aniversário do teu filho, tá? Falei que a gente ia dar certo. Cara, o avião veio, passou. E aí ele foi baixando, foi baixando. Tipo, tudo parecia que ele tava vendo a gente. Porque ele foi se aproximando e descendo. Quase sabe? que dando um rasante. E aí passou por a gente e foi embora. Ele passou tão perto que a gente viu os detalhes da fuselagem dele. Pode De crer. tão perto. E aí ele passou. E a gente, cara, ele viu a gente. Ele, tipo, não pode parar, mas ele viu. Ele vai acionar alguém pra vir buscar. Enfim, ele já sabe onde a gente tá. E daqui a pouco ele volta. Ele volta e começa a fazer as buscas em outro lugar. Aí a gente entendeu que ele não tinha visto a gente. Nossa. Isso era mais ou menos 1h da tarde. Isso. E aí deu... E aí que- teve mais uma noite ainda. E o que vocês Não, fizeram? não. A gente foi resgatado 6 horas da tarde. 5h30, 6 horas. tá. E aí, como é que foi E isso? vocês ficaram ali só, pegava a camisa, fazia com o Cara, braço, com as boias. pegava, gente. pegava um espelhinho e faziam... Eles sinalizavam como? Era boia, era lanterna, piscava mesmo no de dia, tentava... Refletia ver no com a luz. sol e A tal. gente tentava tudo, cara. Rapaz, vocês viram a bruxa, Peguei hein, uma, brother? peguei uma vara, eu tinha levado uma sacola vermelha, Aham. uma vara de pesca, botei assim. Fez uma bandeira, uma bandeira. Ela ficava lá direto, o tempo todo lá amarrada, lá, o vento Aham. balançando. A boia, no vídeo que ele fez, no vídeo que eu fiz também, atrás, assim, se vocês prestarem atenção, tem a boia amarrada em cima também. As Aham. boias, a gente amarrou. Ficava enfim. balançando direto a boia laranja, então... Um detalhe também do avião quando ele passou, que até é bom assim, falar Aham. isso. Porque, pô, eu dei várias entrevistas, saiu na coletiva de imprensa no dia seguinte que a gente foi resgatado. Eu falando que o avião da FAB passou em cima da gente e não viu isso, tipo, acaba ficando ruim. Tipo, os caras, eles têm a equipe mais treinada da América Latina. Sim. Esse avião, eles ficam, tipo, são 11 caras de um lado e 11 caras de outro lado, dos mais treinados do Brasil. Aham. São bolhas que tem nesse avião e eles ficam, tipo, com o equipamento deles, cada dupla olhando dentro da Aham, sua área ali. É uma equipe gigante. Pô, como que esses caras passam em cima da gente e não vê? Então aí o capitão da Fábio, o capitão Lobão, a gente conversou, ele, tipo, muito feliz, ele falou, eu e minha equipe, a gente tá muito contente de vocês terem sido encontrados com vida, vocês não têm ideia do quanto isso alegra o nosso coração aqui, porque, infelizmente, a estatística de ser encontrado com vida é muito pequena, tipo, a maioria dos resgates é de corpos, e quando acha, tipo, então o comandante também da Marinha, Capitania do Esporte, conversou comigo e falou, cara, os números são muito pequenos de vocês serem resgatados. Mostraram as estatísticas, cara, tipo, Caraca, 1, velho. 2%, cara. Acha corpo quando acha. O pessoal do Nota Air tinha falado comigo, pô, a gente tava empolgadíssimo de te achar. Toda a nossa equipe ia ser o nosso primeiro resgate de sobrevivente. A gente só resgata corpo. A gente nunca tinha conseguido resgatar vivos e a gente ia vibrar muito com isso aqui. Inclusive, foi uma notícia falsa. O Nota Air poderia ter encontrado a gente. Uma notícia falsa fez encerrarem as buscas por 2 horas. É mesmo? O Nota Air estava abastecendo a aeronave deles em Campos. E a gente foi encontrado bem na pontinha do Cabo, quase chegando no Cabo de São Tomé, a 15 quilômetros do Cabo de São Tomé, e a aproximadamente 3 milhas ou 4 milhas do Porto do Açu. Então, era a região onde a aeronave do Nota Air ia vasculhar pela gente. Então, eles têm um equipamento novo deles, eles me mostraram, eu tive lá na base aérea deles, um equipamento muito bacana que você consegue ver pela temperatura, é um equipamento termostático, que você consegue enxergar uma baleia, aproxima muito a câmera, tipo, é visão impressionante deles. Então, se eles passassem pela gente com aquele equipamento, eles conseguiriam achar. Mas por causa de uma notícia falsa, inventaram que
que um rebocador, que um Pesqueiro. barco de espinhel encontrou a gente, e aí ele resgatou a gente, e aí ele pediu pra gente não contar que foi ele que resgatou a gente, porque o barco dele estava irregular, e o cara inventou uma história, espalhou esses áudios. O prefeito de Vitória, meu amigo Pasolini, ele divulgou no grupo dos secretários essa notícia. Caraca, Ele não divulgou brother. pro público, mas Sim, ele sim, divulgou sim. pros amigos dele. Pô, encontraram o Mike e tal, todo mundo feliz. E, tipo, isso foi 1h da tarde. Essa notícia começou a vazar. 2h da tarde estava viralizada a notícia que a gente tinha sido achado por um Eu barco lembro. de pesca. Eu Aham. ouvi esse áudio, um covarde, o cara, inventar isso. Não sei por bicho, qual que bicho motivo irresponsável, irresponsável inventou essa história e atrapalhou muito a gente, as buscas. E essa história, tipo, acabou gerando todo esse desconforto, né? Inclusive achando que a gente realmente tinha mentido, que um barco tinha achado a gente e não podia falar porque ele estava irregular e a gente não ia pedir o segredo pra gente. E aí ele que pegou a gente e ele ia largar a gente em algum ponto aí pra ficarem as Entendi. autoridades espertas em alguma praia e ia soltar a gente. Um Pô, irresponsável. Que loucura, hein, E bicho? aí, com isso, o capitão, aí voltando pro capitão da Fábio, o Lobão, ele me ligou pra entender. Então, ele falou, quero que entender como que, até pra melhorar as nossas buscas, o que Uhum. aconteceu, qual foi o momento que a gente passou por você. Você sabe mais ou menos o local e a hora? Eu falei, eu tenho exato o Ih, local que você pode passou por crer. mim. Eu tenho anotado aqui no GPS. Eu tenho a minha trajetória da onde eu parei o motor, todo o trajeto que eu fiz até o ponto que eu fui resgatado. E aí mandei, você foi por volta de 1h da tarde, mandei o ponto. E aí, em minutos, ele jogou no sistema e ele falou: passamos em cima de você, realmente. E aí ele explicou o porquê que eles Isso. não viram. Eles fazem uma busca que eles ficam, tipo, num determinado quadrante, fazendo, indo e voltando, Uhum. indo e voltando, indo e voltando. Se olhar o sprint, Aham. incrível a busca dos caras. Entendi. Impressionante. E aí, quando eles acabam esse quadrante, eles dão um tiro. Esse tiro é para começar a busca em outro quadrante. Aham. Durante esse tiro, eles passaram em cima da gente. E na hora desse tiro, pelo que eu entendi, é um momento que eles meio que Dá um se relax relaxam, pra se dão preparar pra pra se outra preparar missão. para outro quadrante. Aham. No momento desse tiro, eles passaram na gente pertinho, pertinho. E era o momento que eles deviam estar, tipo, respirando, descansando para começar a busca em outro pedaço. Descansando a vista também, né? É, Porque fica ali olhando, o tempo né? Então, aí você vê que é Deus, cara. Mano, Tipo, é velho, Deus. que doideira, hein? Toda uma equipe dessa extremamente treinada a passar, e na hora que é pra achar a gente, é o momento que eles. Aham. E a gente foi achado por um rebocador que não tava procurando a gente, Cara, numa eu ia região, perguntar. numa região que, tipo, já não era mais rota deles. A gente já tava se aproximando do Cabo de São Tomé, e era um momento que eu decidi com o Ronald. A gente já tava bem desanimado depois que o Uhum. avião passou. Só que quando eu fui olhar no mapa e eu vi a direção que a gente estava indo, eu vi que ia chegar um momento, a gente estava a 15 quilômetros do Cabo de São Tomé. Ia chegar um momento que a gente ia ficar em torno de 8 a 6 quilômetros. E a correnteza estava jogando para terra. E aí esse era o momento que eu falei, Ronald, eu consigo, cara, nadar até a praia e pedir ajuda e voltar para te buscar. Porque o Ronald não queria que eu fosse pra água de jeito nenhum. Ele falou, não, cara, você não vai conseguir, tipo, eu vou ficar aqui sozinho, tipo, você vai morrer nadando, vamos ficar junto, vamos ficar junto. Nossa. E até então eu Porque, falei, assim, E até, depois- se ele fosse, ia ser muito angustiante Já pra tava você. fraco, né, Ronald? É porque Vários assim, dias, né? a gente já tava cansado ali, né? A gente tava estressado, cansado ali. E eu falava pra ele, por quê? Depois que nem eu falei do peixe, a gente jogou o peixe dentro d'água, isso na terça-feira, Aham. a gente viu que a lancha ela começou a avançar um pouco mais em direção à terra. Aí ele até chegou e falou assim, rapaz, de tardezinha já ele falou, cara, a gente vai, pode se preparar pra gente ficar mais uma noite aqui. Eu falei, cara, eu não quero passar a noite aqui mais não, cara. Eu creio que a gente vai chegar em algum lugar. Se a gente for resgatar, a gente vai chegar em algum lugar aí próximo aí, ou que seja pra ele pular, ou que seja pra gente chegar em terra. Mas, assim, apesar que a corrente estava muito forte, jogando a gente para fora, eu acredito que a gente ia chegar o máximo possível de terra, que aí eu acho que daria para ele pular e nadar até a Só terra. que ele não sabia que esse lugar onde a gente ia passar, tipo, é um cabo, chama de Cabo de São Tomé. Sim. Ele é só um pedacinho. Eu tô ligado. Depois que passa por ele,
quem confirmou essa minha história foi o comandante, o coronel do Corpo de Bombeiro, lá no telão, na coletiva de imprensa, ele falou, ó, se eles passam desse lugar aqui, Mar aberto, já tchau. era, Ia minha ficar mais chance ia ser difícil, muito é. difícil. E eu conheço aquela região. Uhum. E aí eu olhei aqui, eu falei, cara, meu celular já tinha acabado a bateria. Eu tava usando o dele, porque eu lembrei que o dele tem Google. Eu falei, Google todo Maps. telefone tem Google Maps. É, E aí, tipo, não pega a internet, mas o Google Maps mostra o ponto que a gente tá. Exato. E aí eu falei, cara, consigo. Aí eu comecei a usar o celular dele pra ver a distância que a gente tava indo. Aí eu botei a reguinha e aí tava dando 15 quilômetros. Só que ia chegar uma hora que ia dar entre 8 e 6. Eu falei, entre 8 e 6, com a maré jogando, eu consigo chegar lá. E aí me veio uma esperança de novo. Eu tava mole, tava desanimado, tava triste. E aí foi a hora que eu comecei a comer peixe. Aí eu comecei a encher a barriga mesmo de peixe, até dei um pouco de peixe pra ele, amassei um pouco. Falei, cara, come também que você vai ficar no barco sozinho aqui, cara. Agora, tipo, a nossa chance de ser resgatado é essa. Eu vou pra pular na água, vou levar a boia comigo. e encarar uma nadada de E 6 nadar km. de entre 8 e 6 km. Vixe, é um nada, hein? É um nada. Mas, Não, mas sim, tô com ligado. roupa de mergulho, com Sim, nadadeira, sim, máscara, é. Boia, né? uma boia, tipo, É, tinha entendi, chance de tinha chegar. chance, Era é. melhor do que arriscar. Ah, e lógico, ficar ali, merda, né? Não tinha Claro. mais água. E aí, cara, graças a Deus, veio um rebocador. E aí a gente tinha visto esse rebocador saindo e tava pequenininho, assim. Aí ele começou a ficar maior. Vocês nem foram tendo esse... Não, Não. não deu medo, não, de dar aquele rebocador e falar, pô, vai passar... É, a primeira coisa que a gente viu foi aí que a gente mudou a estratégia, né? É isso Aí aí. eu falei, Ronald, não vamos fazer estardalhaço. Vamos ficar quieto. Eu acho que esse estardalhaço que a gente tá fazendo o rebocador se afastar da gente. Vamos ficar quietinho. Quando o rebocador chegar o máximo possível de perto da gente, aí a gente tenta comunicar pro cara entender que a gente não tá pescando, que a gente tá morrendo. E aí falou, beleza, vamos fazer isso então. E aí o Ronald ficava lá na vela, direcionando para não perder o foco da praia, Uhum. do Cabo de São Tomé, porque eu não tava com esperança nesse rebocador, não. Ele tava vindo, mas eu tava tipo assim, minha esperança é a praia. Entendi. Eu vou nadar. E aí ele veio, cara, ele foi chegando. Quando ele foi bem pertinho, assim, da gente, o Ronald já com medo, tipo, ele vai acabar batendo na gente, a gente vai morrer afogado, tipo, não vai ver a gente. Eu falei, calma, vai dar certo. E aí quando ele viu que ele já começou a fazer a manobra, assim, pra desviar, eu falei, pronto, viram a gente. Aí ele meio que saiu um pouquinho assim, eu já saí com a garrafa de água. Eu não peguei boia, fui só com a garrafa, pra eles entenderem que Eu tô precisando que de não é água. água! Eu balançava a garrafa, água! Aí o cara saiu, um grandão, Rodrigo, o nome dele. Ele saiu e tchau! Deu tchau pra gente assim, tipo assim, eu falei, não! Água! E o Ronald já com a boia. O cara ainda deu uma doada, mano. O cara, tipo, ele Brincando, não, né? Não foi brincando, Não. não. Acho que ele não entendeu. Aham. Ele só assinou, ele não Ah, tinha entendido. Pra ele ele ia embora, né? Ele tava indo embora. Meu Aí, Deus! quando eu gritei de novo e o Ronald, água. Aí o cara tirou um binóculo. Aí com o binóculo ele foi, olhou. E aí ele fez sinal de espera. Aí ele fez assim, tipo, espera. E aí entrou. Aí eu falei, Ronald, não espera não. Continua focado aí. Aí o Ronald botou porque se quando a gente tira a vela da direção, demora um tempão pra gente conseguir botar na direção de novo. Pouco com os equipamentos Sim, improvisados. claro. Aí eu falei, então não perde o foco, cara. O foco é a praia. E aí ele foi e voltou. Não, e aí ele continuou indo embora. Aí eu falei, cabendo, esse cara pode não voltar. A gente tava já assim. Caralho, Não vai é, voltar. não, diz- Ele deve, tipo, marcar o local onde a merda, gente tá. velho. Vai marcar o local e vai mandar alguém vir Ah. buscar a gente. Então vamos, sei lá o que vai acontecer, não vamos perder o foco da praia, não. Aí saiu uma fumaça preta. Tipo dando um reverso no é. motor. Tava dando máquina assim, fumação preto. Aí, tipo, deu um alívio. Eu já falei, meu Deus, esses caras pararam. Aí, tipo, eu e o Ronald já, tipo. Aí já começamos a chorar, já comemorando. Eu falei, pô, tá voltando. Eles foram Livramento, virando né? assim, cara. Aí o Ronald. Aí eu já peguei o vídeo e falei, aqui, parabéns. O rebocador Aham. viu a gente, graças a Deus. Tá vindo aqui pra resgatar nós. Meu caiqueiro, a gente pega o peixe pra caraca ontem. Fez aqui, ó. Fez a engenhoca aqui, que fez a gente andar pra caramba. Graças a Deus.
Vou ver minha filha crescer. O João falou, tá voltando pra buscar a gente. Aí o Ronald já, filma engenhoca, filma. A vela. Caralho, mano. Filma aqui, ó, salvou nós, ó, fez a engenhoca aqui. Boa! Já uma alegria comemorando. Meu Deus, velho. Aí veio a hora do resgate, que foi uma hora também bem tensa, tipo, as ondas batiam na lateral do supply, né, Aham. tipo, virar alta, e aí batia, aí jogaram uma corda pra gente, e aí a gente tentava segurar uma corda, mas o mar muito... Você não tinha uns batia defensa, não, pra botar na lateral? A gente botou a Aham. boia, a defesa, só que, tipo, era muita força, cara, e não... Entendi. Batia, Dava quebrou, uma... amassava, bateu a parte de trás do motor e eu falei, Foda-se. porra, eu não posso pular na água, deixa a lancha aí, eu pulo na água e garro na água. Não pode pular na água, não. Eu falei, tipo, que se dane, eu não quero mais a lancha. Eu quero mais fazer de pescar. Quero chegar e ligar pra minha família pra dizer que eu tô vivo. Meu pensamento era só esse. Minha maior vontade da vida, de tudo que eu já senti na minha vida inteira, era pegar o telefone e falar: eu tô vivo, eu só queria fazer isso. Isso era o que eu mais desejava em tudo na vida. Quando eu peguei aquela escada ali que eu subi, cara, pisei no convés, aí logo em seguida o Ronald veio e pisou também, os caras foram pegando o Ronald e tal. Eu baixei na primeira rodinha assim, tipo, acho que era a parte de ferro dele, assim. E aí eu encostei ali, baixei a cabeça e eu chorava. E aí os caras, tipo, foram entender o que tava acontecendo. Porque até então eles falaram, os meninos estão pescando aqui, deu um problema dar uma no moral motor. ali. Tipo, deu um problema no motor Sim. deles agora, tipo, não deve estar quase 4 dias no mar. Aí os caras chegaram perto de mim, eles me viram chorando. Eles falaram, cara, esse cara tá chorando assim, deve ter alguma coisa séria. Eles falaram, calma, passou. Eu falei, pô, não passou, me dá um telefone, eu preciso de um telefone. Que eles não sabiam. Eu achei que, tipo, a gente ia chegar lá, a rádio já tinha avisado a Marinha, já tava todo mundo sabendo, não tinha ninguém sabendo de nada ainda. Os caras tava tipo assim, vocês estão aí no mar? Quanto dia? Eu falei, mano, amanhã ia ser o quarto dia. E os caras, não que vocês falaram Aí os disso. caras, caraca, a gente tá sem água, comendo peixe cru, eu só preciso de um telefone. Me dá um telefone, por favor. Aí os caras foram e trouxeram um telefone pra mim. Falaram, não, vai tomar banho, vai beber água. Depois você vê Falei, isso. Irmão, eu não quero água, não quero comida, não quero banho. Eu quero um telefone. Tô vivo, porra! E eu não lembrava o telefone de ninguém de cabeça, só sabia do meu pai. E meu pai não atende telefone, cara. E aí eu peguei o telefone, cara, pra ligar pro meu pai e liguei, veio um número de fora, o telefone chamou umas 3 vezes, meu pai tava na rua. Porque na rua da na casa dos meus pais, né? Ali em Itapuã, meus pais têm uma pousada. Uma pousada chama Zacas House. Ele tava na frente dessa pousada, minha mãe tava na casa do meu irmão. Tipo, todo mundo em Todo clima mundo de junto velório. já, O pá. clima era de velório. Aham. Era velório sem corpo. Essa é a realidade. A gente tava indo pro quarto dia no mar. Sua família já tava junto com a dele já? Ou já tava indo separado pra lá? Então, o pessoal do Corpo de Bombeiros, junto Aham. com a esposa dele, fez um grupo, né? Aham. Das famílias. Aham. E aí colocou minha esposa, ela estava recebendo As notícias as do tempo notícias. todo. Uhum. E também tinha um amigo meu, que ele eu trabalho na loja, ele é vendedor e ele pesca também. Entendi. O Jorge. E ele conhecia também muitos pescadores lá, mergulhadores, né? Que ele mergulha também. E aí ele entrou em contato com o pessoal lá. Inclusive, ele até falou que quando saiu a notícia da embarcação que tinha achado a gente Notícia lá, falsa. foi notícia falsa. Ele disse que saiu, o cara falou para ele. Mas só que, como ele não tinha certeza que tinha sido mesmo, ele tava o tempo todo falando com meu irmão também, com minha família lá. E ele chegou e não falou nada. Ele falou, não, vou esperar, vou perguntar a outro cara. Porque se esse cara me confirmar, que era o outro rapaz que ele conhecia lá, eu sei que ele não é de falar coisa falsa. Eu já Uhum. tenho certeza. Aí foi que ele ligou pro rapaz e o rapaz falou, não acharam ainda não. Aí ele não deu notícia. Não deu notícia pra minha família. Aí ele ficou achando até que o Michael, por ele ser mergulhador, ele até achou que o Michael tinha apagado no mergulho. E eu Entendi. fiquei desesperado na lancha. Aham. Em vez de eu ir pra terra, eu tava indo pra mar dentro. Sim. Entendeu? Aí tudo isso ele falou comigo. Eu falei, cara, não. Em primeiro lugar, se caso acontecesse de Michael apagar, eu ia ficar desesperado assim. Pô, eu não sei mergulhar.
eu não ia ter como dar um suporte para ir buscar ele lá embaixo. Não sei disso. Mas voltar, Mas ele pra sabia voltar pra voltar. cá, Ele eu tinha sei. ensinado ele, tinha mostrado tudo como fazia. Então, ele me Entendi. ensinou como manusear a lancha e eu tinha direção do sol também. Aham. Eu, como já pesco há muito tempo, eu sabia que o sol ele se põe em terra. Então, eu Aham. ia seguir a direção do sol. Claro, claro. Então, aí eu falei, não, sobre isso aí eu não ia correr o risco de ficar no mar, perdido, né? Mas a preocupação mais ia ser com ele, que eu não ia ter como resgatar ele. É foda, é. Aí eu não Abandonar tenho o conhecimento cara de assim, não mergulho, sabe entendeu? qual é, né? É uma Aí merda, hein? eu ia ficar assim, mas a minha preocupação ali, se caso fosse isso que acontecesse, era com a vida dele. Entendi. Não ir embora. Entendi. Eu ia tentar ver um jeito de conseguir. Não, situação Mas, complicada. Se você parar pra pensar, é uma situação complicada Entendeu? do caramba. Aí eu queria até falar um pouco aí sobre esse meu amigo Jorge e o Portuga também, que eu não conheço. Ele falou lá que é um amigo dele também que mergulha. E o Portuga até se dispôs também a pegar a lancha, só que a lancha dele também eu acho que é pequena. Eu acho que é um pouco maior do que a do Michael, mas é pequena. E o mar tava muito revolto. Não tinha como eles botar a lancha e ir atrás da gente. Que nem o Michael falou. Teve muita gente que tava Não querendo dava, não dava. e não conseguia. Era só um porque- rebocador ou uma aeronave. não tinha como. Aí disse que o Portuga, ele falou que o Portuga, ainda vou ter o prazer de conhecer ele também, mas disse que o Portuga falou que queria pegar a lancha deles e ir atrás da gente, chamou ele para ir Aham. atrás da gente. Ele falou, rapaz, você tá doido, vai ser mais dois que vai ficar perdido lá com esse Entendi. mar que tem aí. Então É não isso aí. adianta. O jeito agora é a gente Uhum. orar a Deus aí e pedir que Deus abençoe que ele seja salvo. Pode crer. E É aí, isso, a ó. primeira falada? E aí? Aí você ligou pro seu pai, não é Aí foi, nada, liguei, pá. Meu pai tava na frente da pousada, tipo, recebendo as pessoas, Aham. tipo, meus pêsames, Aham, os sim, abraços, sim. porque o clima era só esse, era Aham. velório mesmo. Lá na casa da minha mãe, tava na casa do meu irmão também, minha esposa na minha casa, todo mundo nesse clima, ninguém sabia de nada ainda, não tinha notícia nenhuma. E aí meu pai atendeu o telefone, cara. Eu lembro que, assim, eu nunca vi meu pai chorando. E aí eu falei, pai, tô vivo! Eu tô vivo, o rebocador achou a gente. A gente tá em Campos, estamos voltando pra casa, eu tô vivo. Aí meu pai chorava de soluçar. Nossa no telefone assim. senhora. A sua mãe, conta pra sua mãe, você já ligou pra ela? Eu falei, eu não sei o número dela. O seu amigo tá vivo? Eu falei, tá vivo, tá aqui do meu lado, tá vivo, a gente tá voltando. E bum, aí a ligação caiu, velho. Caralho, E aí, tipo, aí eu mano. falei, agora eu posso tomar banho, agora eu posso beber água, agora. Beleza, aí foi uma alegria, tipo, meu pai na hora ligou pra minha mãe, tipo, aí eu vi algumas imagens, parecia a comemoração de final de Copa do Mundo, cara, quando deram a Nossa, notícia. que Eu tive doideira. agora recente em São Paulo, no programa do Cidade Alerta, Aham. eu conheci o Gotino, o apresentador da Âncora, né, Aham. da Cidade Alerta Nacional, e ele falou, cara, aqui no nosso programa a gente tá acostumado a noticiar a morte e só tragédia. E quando acontece uma coisa assim, igual você, tipo, a gente só espera, vai resgatar o corpo. Aham. Tipo, vamos buscar só o corpo. E aí, quando a gente chegou, ele tava noticiando ao vivo, cara. Ele tava ao vivo, um Nossa. mergulhador desaparecido tal. E ele falava com muito carinho tal. Ele chamava de piloto da lancha, o Ronald e tal, os dois estão. E ele mostrava, falava do meu trabalho, falava do Macaquides na televisão. Uhum. Ó, quem não conhece agora vai conhecer. Ele é o criador do Macaquides, um projeto que leva conscientização para as crianças, valoriza a família, tal. E falava tudo isso sempre com muito carinho. E aí ele falou, quando a gente recebeu a notícia ao vivo, ele, acabamos, estamos aqui, estamos ao vivo. Encontraram, tem imagens. Aí mostrou as imagens, tipo, e o Ronald assim, abraçado dentro do rebocador. Os caras do Mano, rebocador velho. tiraram a foto. Aí ele falou que o estúdio parecia final de campeonato. Todo mundo, Todo mundo, né, dentro meu do irmão? estúdio, tipo, e a gente sabe, eu e o Ronald, a gente é um privilegiado, cara, de poder ver isso de perto, de Essa ver isso, parada, saber quanto que meu as irmão. pessoas sofreram, quanto que as pessoas choraram, quanto que as pessoas oraram pra poder ver que a gente fosse resgatado, mesmo sem esperança, e a gente poder ter a oportunidade de agradecer, sabe? De ver isso de perto e de ver a família de perto, de poder abraçar de novo, de poder falar, caraca,
Pô, nunca mais vou brigar por causa disso. História Nasceram sinistra, de irmão. novo. Temos de novo. 30 de setembro, ano que vem, tem aniversário. A gente vai fazer um churrasco de aniversário de um ano. Eu também Trinta de- ainda. já é No aniversário dia do do aniversário do meu filho já. 30 de setembro a gente Comemorar festa mais de uma nova aniversário. data. E você, quando encontrou sua mulher, os filhos de primeira vez, foi sinistro? Rapaz, eu cheguei, meu menino veio logo, eu nem esperaram chegar em casa, que eu moro aí, tem uma subidinha assim, aí ele já veio correndo já, o Daniel veio correndo, me abraçou. Já E vizinho, na rua, todo A mundo. gente chegou de madrugada, a gente É. chegou, eram umas 4 horas, eu acho. Mas se vocês não me vol- engano. Aí vocês foram pro Porto de Açu, não é isso? E de lá, como é que vocês A voltaram? Marinha tava lá esperando a gente. A Marinha pegou a gente no porto, levou a gente pra São João da Barra. Aham. E em São João da Barra a gente teve que fazer todo o procedimento, né? Médico Uhum. e tal, depoimento de documentação. E aí, mas já tinha uma caminhonete do Corpo de Bombeiros esperando a gente. Lá de Cachoeiro, eles foram lá buscar e levaram a gente pra cá. Os bombeiros, super gente boa com a gente, pararam na estrada, pagaram o lanche pra gente. Queria Ah, comprar pô, gosto de roupa, vocês sapato. O que vocês querem? Vocês não têm noção. E a gente não tinha noção mesmo. Rapaz, vocês não têm noção. O Espírito Santo parou pra resgatar vocês. Não sei se vocês arrumaram, mas o pessoal gosta de vocês aqui porque a gente nunca viu uma Mobilização mobilização tão grande dessa. Marinha, Sensacional. bombeiro, Força Aérea Brasileira, barcos particular, avião particular, todo mundo atrás de vocês, cara, uma comoção. Tipo, se prepara. Eu cheguei no meu Instagram, tinha mais de 10 mil seguidores. É mesmo, Aumentou meu? 4 mil, foi pra 15 mil seguidores. Eu falei, O seu também? caraca, Também muita velho. gente seguindo também, mano? O meu tá um pouquinho. O Michael até deu uma ajuda ali, ele deu uma ajustada no meu, que eu não mexia no Instagram. Não, na vou verdade. botar sua rede social aí Coloca durante o lá. programa todo, Eu claro. não, o pessoal não seguir. mexia, aí o Michael foi lá, me deu uma força lá. Entendi. Né, eu coloquei, Agora tipo, você- a gente estava ali em casa e tipo, tava nessa correria toda. Foi o segundo dia que a gente Foi. A gente tava, não sei se foi antes da coletiva de imprensa, a gente já tinha dado Aham. matéria, entrevista pra um monte de canal. Aí eu falei, cara, deixa eu ver teu Instagram. Aí eu olhei o Instagram dele, tipo, falei, pô, você é montador há quanto tempo? Ele, eu já trabalho com 12 anos, mas na Bahia, mas na Bahia é mais uns 3 anos. Eu falei, então você tem 15 anos de experiência, bota aí. Aí eu escrevi, Isso aí, 15 mano. anos de experiência com montador de imóveis, qual é o seu número? Eu botei o número, aí o móvel que ele fez na minha casa, eu botei ele do Botava lado assim. fazendo assim, tirei a foto, essa vai ser só foto do perfil. Caramba. Aí tinha 100 seguidores, foi pra 600 e pouco, rapidinho. Caralho, Ira, Aí você não tava botei- nem aí pra isso. Agora você tá. Tipo, eu botei nos meus stories, falei, ó, tá vendo aqui e tal, esse aqui é o móvel que ele montou e tal, não leva ele pra pescar não, mas pra montar móvel pode chamar que ele vai e tal. E aí nesse mesmo dia deu, sei lá quantas mil visualizações nos meus stories, velho. Aí Maneiro, hein, a velho? Flavinha Mendonça, que ela fez, Aham. ela gravou já a música com o Maca Kids e Aham. tal. Aí ela mora, já mandou uma mensagem, eu tô precisando de um móvel aqui, já levou pra casa dele, já fez stories com ele. Fez um vídeo Já lá. contratou pra mãe dela, e tipo, e aí tá aí um monte Ah, de. que bom, irmão. Agradecer Graças também a a ela Deus. também. Agradecer, na verdade, a todo mundo, né, que se empenhou em tá orando pela nossa vida, pela nossa salvação. E assim, que nem eu falei, eu não tinha essa rotina de mexer com o Instagram. Aí depois eu comecei a postar também, porque assim, é uma conscientização também Você tem para. quantos anos, Ronald? Só Eu pra. tô com 40 anos também. Tá com 40 também. É. E assim, é uma forma da gente estar passando um pouco do que a gente passou lá, da experiência que a gente teve lá, e para as pessoas também tirar isso como um milagre de Deus, né? Porque isso a gente não vê irmão. todo dia, não vê direto. Não era a hora de vocês, né, Sim, bicho? é Na verdade. verdade era. Tem missão ainda pra ser cumprida aí, né? Você tem Também, vida, você eu também. bato muito nessa tecla, tipo, da questão da valorização da família, cara, dos amigos. A gente briga por causa de coisa idiota, sabe, cara? Fala A aí gente pra vê, gente. tipo, Como é que você enxerga? Porra, É a pergunta que eu ia fazer. Como é que vocês enxergam a vida agora, depois de se sobreviver? Literalmente, né, velho? Mudou muita coisa na cabeça? É, igual você tá falando aí, besteira. Vocês, tipo, tem esse foco de política, vocês sabem quantas famílias pararam de se falar porque uma vota no cara, outra vota no outro cara. E, Às vezes uma briga com o vizinho, uma bobeira, uma discussão idiota de um para de se negócio. falar e para de se falar mesmo, cara. Tinha parente meu primo, meu tio, tinha 1 ano que eles não se falavam, pai e filho, cara. Depois disso fizeram as pazes, Olha falaram, aí. nunca mais brigo, tipo,
ficar um dia sem falar com você e, tipo, não vale a pena. Porque essa era a parte de tudo que aconteceu comigo que mais doía. Era isso. Era eu por falar, cara, tava brigado com meu irmão. Pô, tipo, não falo um te amo pro meu pai. Pô, não falo um te amo pra minha esposa. Falo pouco, tipo... Essa era a parte que Tipo, mais botou pra repensar nessas paradas aí assim? era o que mais doía. E você, ó? Muitas. Como é que tá enxergando a vida agora dele? Poxa, só tem que agradecer. Nasceu de novo, hein? Porque assim, tem muitas pessoas também que a gente não tinha contato, eu não tinha contato. Pessoas conhecidas mesmo, minha, já não tinha um tempo que eu não tinha contato. Algumas acho que até estavam, sei lá, com raiva de mim por algum motivo, sei lá. E assim, eu vi que as pessoas se comoveu tanto que começou a mandar mensagem para minha esposa falando e tal. Teve gente que foi até a igreja para nunca, a pessoa não é nem cristã, nem evangélico, nada, foi para a igreja orar pela nossa salvação. Então, quer dizer, isso me comoveu bastante também, entendeu? Eu falei, cara, rapaz, é Deus mesmo, porque a gente é coisa que a gente nem sabe a proporção do que tá tomando. Mas depois a gente vai parar e vai analisar, a gente vê que é assim, é obra de Deus, né, que fez na nossa vida, na verdade, pra gente estar aqui hoje conversando aqui, tá tendo esse papo aqui. Primeiramente foi Deus e depois a oração de todo mundo que estava orando pela nossa salvação, porque Deus, ele ouviu as orações e enviou o anjo lá para estar resgatando a gente. E, cara, eu só tenho que agradecer. E, assim, a minha visão agora é dar mais valor também para minha família, para os amigos, entendeu? Eu falo assim, porque amizade a gente tem muitas, mas amigo de verdade mesmo a gente tem poucos, entendeu? Você tem que saber discernir isso aí. É uma série de isso aí. aprendizados, né, cara? Mas igual eu vi você falando ali, pô, a gente às vezes tá atrás de comprar um carro mais tal, de não sei o quê, de fazer isso, e tava ali dando valor pro simples pisar descalço no chão, velho. Pisar descalço no chão isso da aí. Só era isso que Era você o que queria eu naquele queria. momento, velho. Incrível isso aí, bicho. Infelizmente. Faltou alguma coisa da história pra contar? Acho que foi tudo, né? Cara, Rapaz, eu acho que aqui vocês contaram a história inteira aí. Contou muita coisa. porra, aí, eu muita vou te coisa. falar que me impactou, meu. Momentos aqui eu fiquei Ó, arrepiado com a história. Eu já me emocionei, já chorei. Esse cara já chorou pra caramba. Esse Ah, aqui eu também encheu o eu olho de sei lá, lágrimas. Eu também, rapaz. né? Eu fiquei de cara. Mas assim, deixa eu brincar agora um pouquinho. Claro. Porque o negócio aqui é assim, né, Nobinho? É lógico, Teve um momento. Nosso programa é descontração. É isso, teve um momento emocionado, agora nós voltamos à descontração, né? E aí, a mulher já conversou com a mulher de vocês irem pescar junto de novo? Já virou e falou, ó, não vai mais pescar com o Michael, não. Como é que tá esse negócio da pescaria Já agora? pescaram de novo? Isso aqui é a pergunta. Não, É isso. não, a gente não chegou a pescar de novo, apesar que já teve alguns amigos de pesca de barco de linha já me convidaram para pescar. E a mulher já ficou assim, não sei. Aí eu até falei, esse dia o Michael conversando com ele mandou mensagem, daqui um dia a gente vai voltar de novo a pescar. Aí eu falei com minha esposa, ela, não vou te falar mais nada não, você que sabe. Eu falei pra ela, minha filha sabe que eu não vou parar de pescar. Eu não vou parar de pescar porque eu gosto. Então, isso eu não vou garantir pra você que eu não vou pescar mais. Eu vou continuar a minha Uma pescaria. coisa é certa, né? Passa no supermercado, faz a compra antes. Essa era a segunda parte da piada que eu ia fazer, Nabi. Nunca mais esses caras vão sair sem levar um bocado de comida e de água. Garrafinha de 1 litro. Se ele não falasse pra levar a garrafa maior, ia ser só de 600. Ia ser 2 de 600. É porque assim, Caralho. ele tinha levado Dos 500, 5 acho. litros de água, né? Ele tava com um galão de 5 litros de água. Ficou no carro. Só que ele esqueceu no carro. Nossa. Quando eu fui comprar as coisas lá, água, eu tava comprando, eu falei, bom, já que ele tem lá uns 5 litros de água, eu imaginando que ia levar. Até que quando ele saiu lá, eu falei, Mike, eu peguei a caixinha, falei, pega a água aí e bota na lancha. Eu achei que ele tinha pegado a água e botado na lancha. Pode crer, Aí cara. quando chegou lá que a gente foi ver, eu falei, rapaz, e Cadê, a água? rapaz? Ele, pô, ficou no carro, eu falei, É porque caraca. esse 5 litros de água que eu levo é da água da bica. É a água que eu ligado. uso pra tomar banho só depois que É, eu chego pra andar salgado. Mas quem dera Você ter essa subiu água da na bica. você ainda deu uma chacoalhada de água ainda. É. Caralho, bicho. Ó, a próxima pescaria, Marcos, você manda pra gente a foto dos suprimentos que ele vai levar. Eu quero Vou ver. levar. Eu quero ver a quantidade que o Ronald vai levar na próxima pescaria. né? Mas, bicho, que história. Tá vendo, Juliano? Eu sabia, hein? Só pra te contar um negócio de bastidor aqui, né? Quando rolou a parada de vocês, eu falei com vocês ali. Eu também gosto de mar e tal, já tive umas experiências.
E eu acompanhei, comecei a acompanhar. Pô, bicho, quem são esses caras? Tal. Eu comecei a ver no jornal, até falei com a minha mãe, pô, tem 2 caras. Fiquei do mesmo jeito também, na comoção também. E eu falei com o Juliano, quando acharam vocês? Eu falei, meu irmão, chamar esses caras é missão. Esses caras vão vir aqui pra contar essa história, velho. Pô, lembra que eu fiquei... Pô, a gente se amarra eu em enchi história, né, essa Robinho? porra, velho. Eu falei, bicho, esses caras devem ter uma história, pô, você tá louco. Sensacional. É incrível, a galera vai gostar demais. Netflix daqui a pouco já tá atrás querendo fazer o filme. No mínimo um livro aí. Você não tem que escrever uma hora dessa história. Ó, aí. Fica um pouco mais o velho. livro Consórcio de Notícias do Brasil, É, editora também. Podemos ajudar vocês. Aí. E tá aí, ó, viu? Se quiser, depois a gente bate um papo e organiza esse negócio aí. Verdade, cara. Pô, que história sensacional, bicho. Pô, é bom deixar claro aqui que você é o empresário do Maca Kids, né? Que a criançada aí conhece. Inclusive, minha filha conheceu através do YouTube. Entendendo? Eu achava que nem era daqui, cara. Sacou? A empresa. Eu acho que a gente tem que um dia marcar um outro programa pra gente conversar sobre essa... Já vamos porque marcar é muito esse legal. negócio pra frente aí. Vamos. Sacou? Pra gente É, conversar de é um coisa prazer. boa. Hoje a gente tinha que contar, meu irmão, sobre a história É, de não vocês, tinha cara, como, esse né? perrengue, Porra. esse renascer, né? Que vocês nasceram de novo. Mas já fica o convite, Mike, pra você voltar, pra gente bater um papo, contar a história do Macaquides, que a gente conhece, né? A gente também Quero conhece. compartilhar isso com a galera. Para as pessoas Exatamente, conhecerem mais, entendeu? sacou? E aí nós vamos tratar só de Macaquides. Aí já, o náufrago já ficou pra trás, entendeu? Vamos deixar essa história agora pra trás Bora. e seguir em frente, meu irmão, que o horizonte é longo aí pra você. Não, posso falar? Com certeza, Pô, vida Ronald longa também. pra vocês, né? Porque Deus, você falou ali, cada pessoa acredita numa coisa. Eu acho que é o seguinte, tem muita gente que vocês falaram aí, né? A estatística é pequena. Tem muita gente que passa por isso aí e não sobrevive, velho. Então, sabe o que eu acho, velho? Se vocês sobreviveram, velho, é porque tem uma missão aí pra você. Tem que criar sua filha. Talvez sua menina vai ser uma pessoa sensacional, seus filhos, sacou? Alguma coisa de maravilhosa. A missão não tava completa, sacou? Tinha que viver. Sacou? Então, meu irmão, é isso aí. Levantar a mão pro céu agora e valorizar cada segundo. E tem mais. Contagia a gente também. Por mais que a gente não viveu uma situação de sobrevivência, mas a gente ouvindo vocês falando também faz a gente refletir e acredito que as pessoas que vão estar assistindo o programa também vão ter minha reflexão. É verdade. Às vezes a gente brigando por picuinha, dando valor umas besteiras, Besteiras. e de repente bate na sua porta uma doença, bate na sua porta uma condição, uma situação dessa, que aí você começa a enxergar, acreditar em Deus, conversar com Deus melhor, né? Entendeu? Então é melhor, às vezes, a gente dar valor no momento que a gente não tá precisando. É isso Né, aí. cara? Interessante isso aí. Um recadinho rápido aí pra quem nos assistiu aí, né? Sai pra pescar aí, mantenha calma. Se der um negócio errado, como é que é? Precaução, Fala ó, aí. com certeza. Eu tenho um equipamentozinho agora, meus parceiros aí do Spot. Vai até entrar a Black Friday deles agora, acho que dia 11, se eu não me engano. É um equipamento que você consegue mandar mensagem e receber a mensagem, chama Spot X. Acho que o plano dele custa R$ 87,00 por mês. E aí você consegue mandar a mensagem e localização do lugar exato onde você está e consegue receber a mensagem. Exatamente em qualquer lugar. Para quem tem uma rotina igual a sua, assim, de ir Tem, pra cara. fora. E aquilo ali Tá salva a barato. vida. Tem também o SOS dele, você aperta o SOS, aí vai direto para as buscas de emergência, né? Capitania, bombeiro. Uhum. Já sabem já a localização exata onde você tá. Aquilo ali, não vou mais pro mar sem isso. E a questão também tá a revisar, apesar da a parte mecânica ser muito bem cuidada, nunca minha lancha fez nenhum barulho, mas a parte elétrica deixei a desejar. Tinha feito uma alteração no suporte que não foi suficiente, aí isso uniu a forma como eu ando acelerado com a lancha. Aguentou. E estourou essa parte onde fica a bateria virou de cabeça para baixo, estourou o cabo terminal dela, e aí não dava nem para ver onde que ele tinha estourado. E o local de acesso era muito difícil, o mar muito balançando, Não, você não pode- conseguia que botar a merda, mão lá pode. direito. Tudo isso... Então, são cuidados que tem que ser redobrados agora. A questão também de sempre levar água, levar tudo. São coisas que a gente não serviu de aprendizado. Pode Inclui o molhozinho shoyu lá pra. Uma vela, uma bandeira. Verdade. Temos isso. É o Agora- lençol. agora O eu levo o lençol. Tem que levar um lençol
E o macho também, que é No pra máximo, botar né? no Pra lugar melhor, esticar. porque Ah, pô, aquela varinha pai. é pouco. É Mas isso, assim, a né? gente tira também um aprendizado assim também, porque eu acredito assim, que nada acontece por acaso, né? Tem coisas que acontecem que é para um propósito maior. E num caso nosso lá, acidente, foi um acidente. Foi um Acidente acidente. acontece. Acidente acontece em qualquer lugar. Apesar que no mar é mais complicado porque é uma região que é mais difícil acesso, é mais difícil o socorro. Mas se a gente for analisar, quase todo lugar que a gente vai, a gente tá propício a acontecer alguma coisa, né? Se a gente for olhar pela lógica. E graças a Deus que a gente passou por aquilo tudo lá, mas deu a oportunidade da gente estar mais uma vez aqui comentando aqui, falando sobre isso. Mas assim, em momento nenhum eu achei falar assim, vou parar de pescar. Eu não achei isso, porque eu sempre falei, até com minha esposa, eu falei, eu não vou parar de pescar porque aquilo aconteceu porque tinha de acontecer. Em algum momento, sei lá, Deus guardou a gente até aquele momento que a gente foi resgatado. E se eu vou parar de pescar. Se tiver de acontecer alguma coisa comigo, não vai ser no mar que vai acontecer, vai ser em qualquer Sem lugar, dúvida entendeu? nenhuma. Pode crer. Então, a gente não tá escape de acontecer, porque acidente acontece. Você pode tropeçar e bater a cabeça no meio-fio e morrer, irmão. Eu Essa que é a verdade. já vi casos de pessoas que, inclusive pessoas que eu conheço, que morreu assim, cara. É. Caiu, tropeçou, bateu a Morreu, cabeça na escada como diz e o morreu. outro, né? De graça, né? Que o pessoal fala, né? Pô, Então, morreu quer de dizer, graça. a gente tem que tirar uma lição disso tudo e ver que, assim, impactou muita gente. Impactou muita gente. E muita gente tirou isso, como você falou. É uma visão, assim, para melhorar até a nossa fé em Deus, entendeu? Ah, com certeza. Porque tem coisa que Deus permite que é para a gente alcançar um objetivo, passar por aquele processo para chegar num propósito, entendeu? Então, a gente só tem que agradecer a Deus. E eu não consigo ficar sem pescar, eu já tô doido para pescar. Ah, é lógico, claro. Só não fui porque embarcado assim, como que eu vou, mas os rapazes aqui, a gente tem que esperar por causa do tempo. Sim. Os caras não levam a gente. E com o Michael, assim, a lancha dele por ser rápido, então a gente tinha essa vaga de tempo. Se desse um tempo bom, ele me chamava, eu já ia, então a gente já fazia pescaria e vinha rápido também. Com certeza. Só que nesse dia, infelizmente, aconteceu de acontecer esse acidente, vamos dizer assim, e que levou a gente a ficar por 3 dias à deriva aí no mar. Isso aí. Mas graças a Mas Deus. deu certo. Deu Entre certo. mortos e feridos, salvaram-se todos. Não é isso? Isso aí. Ronald, Michael, queremos agradecer muito aqui a participação de vocês com a gente. Muito obrigado. Que Cara, história. Meu irmão, tô de cara, hein, velho? Pô, obrigado por você ter vindo, hein, bicho? Me Imagina, atendido, você obrigado. também. Eu tava. Eu sei que eu acho que eu dei uma perturbada, né? Mas tava muito recente, né? Antes de das Eu crianças. tava. Vocês, correria não, daqui. depois eu caí na real. Aí eu liguei pra Andressa, eu falei, Andressa, agiliza. Aí depois eu falei, pô, os caras cabrados, deixa passar esse negócio. Pô, vocês dá pra ver o que aconteceu. Foi muito. Vocês querem falar mais alguma coisa? Quer fazer o jabá de alguém aí? Se eu vi, você vai falando de uma marca aí. Parceirão, Yellowfin, presente aí nas pescarias. Mandar um abraço pro João. Pode pai crer. dele, irmão É dele isso. também, a mãe dele, a família, eu gosto muito. São meus parceiros, estão sempre vestindo. Vou levar o Ronald lá agora, tem até marcado 1h30. Tá certo, tá na hora já. A camisa Vou lá linda dele conhecer pro lá. Ronald também. Ronald, vai botar aqui o seu telefone na tela aqui, Instagram. Agora você vai olhar pro Instagram de outro jeito, né? Agora sim, agora eu vou começar a movimentar lá para ver se Tá dá um certo. engajamento aí, né? Porque Fechou. alguma coisa de bom tem que tirar disso, né? Com certeza. Rapaz, vai montar tanto móvel agora, meu amigo, que vai sobrar nem tempo dele pescar mais. É, Aí você tem que. Tá gente, certo, pessoal. É todo isso. mundo que nos assistiu aí, mais uma vez, agradecer a vocês a audiência e te pedir, se ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal. Gostou dessa entrevista? Curta, comenta e compartilha aí nas redes sociais. Vai lá no Zap, manda pros amigos conhecerem. Não é isso, Nobinho? Com certeza, galera. Pô, eu tô amarradão, feliz de ter os caras aqui contando isso aí pra gente. Se inscreva aí no nosso Instagram. Também vai estar aí durante todo o programa o Instagram do Michael, do Ronald também.
E, gente, que falar, né? Obrigado pela audiência, espero que vocês gostem, comenta aí e E até o próximo CNBcast. valeu!